Nos últimos dias de Hermann Göring, o outrora poderoso líder nacional-socialista enfrentou o crepúsculo da sua vida no Tribunal de Nuremberg, sujeito a interrogatórios brutais que procuravam desvendar o seu papel no regime de Hitler. Hermann Göring, segundo o psiquiatra dos detidos, Dr. Douglas Kelly, era considerado o homem com melhor treino físico da Alemanha. Foi dócil e aceitou com dignidade o seu infortúnio, apostando na preservação do prestígio da sua autoridade e na garantia de um lugar na história do seu país. Göring nunca se considerou um criminoso e, cheio de orgulho, afirmou: "Sim, serei enforcado. Estou preparado. Mas estou determinado a ficar na história alemã como um grande homem. Se não conseguir convencer o tribunal, acabarei por convencer o povo alemão de que tudo o que fiz foi pelo grande Reich alemão. Daqui a 50 ou 60 anos, haverá estátuas de Hermann Göring por toda a Alemanha." O interrogatório de Hermann Göring pela defesa da transcrição da ata do Tribunal Militar Internacional, 13 a 18 de março de 1946. Com a autorização do Tribunal Superior, solicito que o antigo Marechal do Reich, o arguido Hermann Göring, seja chamado a depor. Por favor, diga o seu nome. Hermann Göring. Repita comigo o seguinte juramento. Juro por Deus, o onipotente e omnisciente, que falo uma verdade clara e não esconderei nem acrescentarei nada. Juro por Deus, o onipotente e omnisciente, que falo uma verdade pura e não esconderei nem acrescentarei nada. Se desejar, pode sentar-se. Quando e onde nasceu? Nasci a 12 de janeiro de 1893, em Rosenheim, na Baviera. Conte ao tribunal sobre o período da sua vida antes do início da Guerra Mundial, mas, por favor, de forma breve. Educação comum. Primeiro como mestre familiar, depois corpo de cadetes, depois serviço de oficial. Vários pontos foram especialmente importantes para o meu desenvolvimento posterior. O meu pai foi o primeiro governador do sudoeste de África. Nessa altura tinha ligações com Cecil Rhodes e o velho Chamberlain. Depois a ligação do meu pai com Bismarck, a experiência da minha juventude, metade da qual passei na Áustria. Mesmo assim, sentia-se ligado a ela e às pessoas que pensavam como ela. Com o início da Primeira Guerra Mundial, serviu como tenente num regimento de infantaria. Em que categoria participou na Primeira Guerra Mundial? Como acabei de dizer, fui primeiro tenente de um regimento de infantaria durante a chamada Batalha da Fronteira. A partir de outubro de 1914, servi como ajustador de altura. Em junho de 1915, tornei-me piloto, primeiro de um avião de reconhecimento, depois por um breve período de um bombardeiro, e no outono de 1915 tornei-me piloto de caças. Fui gravemente ferido num combate aéreo. Após a minha recuperação, tornei-me comandante de um esquadrão de caça e após a morte de Richthofen, tornei-me comandante do famoso esquadrão Richthofen. Que prêmios recebeu? Primeiro a Cruz de Ferro de segunda classe, depois a Cruz de Ferro de primeira classe, o Leão Zeringen com espadas, a Ordem de Karl Friedrich, o Hohenzollern com espadas de terceira classe e, finalmente, a Ordem do Pour le Mérite, que foi a maior honra. Diga ao tribunal quando e em que circunstâncias conheceu Hitler. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Após o colapso da Primeira Guerra Mundial, tive de desmobilizar o meu esquadrão. Recusei-me a servir no Reichswehr porque, desde o início, fui um opositor da República que surgiu como resultado da Revolução. Tal serviço teria sido contrário às minhas convicções. Logo viajei para o estrangeiro em busca de algo para fazer. Mas, passados alguns anos, decidi voltar. No início, passava o tempo no pavilhão de caça, estudando lá. Procurava uma forma de me envolver nos problemas do meu país. Ao mesmo tempo, não podia nem queria servir como oficial pelas razões acima expostas. Para estabelecer as bases para os meus futuros empreendimentos, inscrevi-me na Universidade de Munique para estudar História e Ciências Políticas. Instalei-me perto de Munique e comprei uma casa para a minha mulher. Numa tarde de domingo, em outubro ou novembro de 1922, quando se tornou conhecida outra exigência da Entente para extraditar os nossos chefes militares, houve um acto de protesto. Participei neste evento apenas como espectador, sem participar de forma alguma na sua organização. Houve muitos oradores de diferentes partidos. Perto do final, Hitler foi convidado a falar.
Já tinha ouvido falar dele e agora queria ouvir pessoalmente o que tinha para dizer. Recusou-se a falar, e foi por puro acaso que eu estava presente quando ele expressou os motivos da sua recusa. Não queria perturbar a unanimidade da multidão. Não acreditava que fosse possível juntar-se ao coro daqueles fantoches dos piratas burgueses. Considerou que organizar protestos era inútil enquanto não tivesse apoio suficiente. Impressionou-me profundamente e eu era da mesma opinião. Fiquei a saber que na noite da segunda-feira seguinte podia ouvir Hitler falar, enquanto ele realizava comícios todas as segundas-feiras à noite. Fui lá e lá Hitler falou sobre os acontecimentos da manifestação, sobre Versalhes, o Tratado de Versalhes, a denúncia de Versalhes. Disse que protestos vazios, como o de domingo, não têm qualquer significado. Apenas retiram da agenda real o facto de um protesto só ser válido quando tem apoio real. Enquanto a Alemanha não for forte, este tipo de protestos não terá qualquer direção. Esta convicção coincidiu palavra por palavra com a minha posição. Alguns dias depois fui à sede do NSDAP. Nessa altura eu não sabia nada sobre o programa da festa, e nada mais que era uma festa pequena. Também procurei outros partidos. Quando houve eleições para a Assembleia Nacional, por razões totalmente apolíticas, votei nos democratas. Depois, quando percebi em quem tinha votado, evitei a política durante algum tempo. Agora, porém, vi um homem que tinha um propósito claro e definido. Para começar, queria falar com ele e oferecer a minha ajuda. Aceitou-me de imediato e, após a minha apresentação, declarou que o nosso encontro era um sinal do destino. Começamos imediatamente a falar com ele sobre coisas que nos são muito caras, sobre a derrota do nosso país e o facto de não conseguirmos reconciliar-nos com ele. O principal tema da conversa foi a discussão sobre Versalhes. Disse-lhe que estava à sua inteira disposição e que faria tudo o que fosse possível e aproveitaria qualquer oportunidade de trabalho na questão mais importante e decisiva, na minha opinião, a luta contra o Tratado de Versalhes. O segundo ponto que me impressionou muito e que senti muito profundamente e realmente considerei a condição básica foi o facto de me ter explicado detalhadamente que era impossível nas condições atuais cooperar apenas com elementos que se proclamassem nacionais, fossem eles os chamados partidos políticos nacionais ou aqueles que se auto-intitulavam nacionalistas, ou clubes individuais, organizações militantes como os Freikorps, etc. Só com eles seria impossível iniciar a restauração de uma forte vontade nacional enquanto as massas de trabalhadores alemães se opusessem à ideia. Só aquele que atraísse as massas de trabalhadores alemães para trás poderia vencer. Esta ideia só poderia ganhar apoio se as massas percebessem a necessidade de se libertarem dos intoleráveis grilhões do Tratado de Versalhes, e isso só foi possível combinando um conceito nacionalista e objetivos sociais. Explicou-me o belo e profundamente válido conceito de nacional-socialismo, uma amálgama de dois conceitos, o nacionalismo por um lado e o socialismo por outro, que deveria ter convencido os verdadeiros apoiantes do nacionalismo de que o socialismo é também nacionalismo. Se assim posso dizer, o mundo da burguesia e o mundo do socialismo marxista. Tivemos de clarificar estas concessões e, unindo as duas ideias, criar um novo meio para a concretização destes designs. Passamos agora ao lado prático da questão, relativamente àqueles que me pediram, em primeiro lugar, para apoiar o seu ponto de vista. Dentro do partido, por mais pequeno que fosse, selecionou homens que fossem apoiantes convictos e que estivessem prontos a qualquer momento para se dedicarem total e irrevogavelmente aos objetivos de difusão da mensagem. Disse-me para estar ciente de quão fortes eram o marxismo e o comunismo na altura e que se deparava com a necessidade de contrariar a violência física em comícios apenas com a força. Para isso criou a SA. Os líderes eram muito jovens e há muito que desejava encontrar um líder que se destacasse na guerra recente e que tivesse a autoridade necessária. Há muito que tentava encontrar um piloto ou submarinista que tivesse sido condecorado com o Pour le Mérite, e agora, com a minha chegada, considerou um golpe de sorte especial eu ter sido o último comandante do Richthofen Esquadrão a apresentar-se ao seu serviço. Eu disse que não era do meu interesse assumir imediatamente uma posição de liderança
pois poderia parecer que vim apenas por uma posição. Finalmente decidimos que durante 1 mês ou 2 eu permaneceria na sombra e só depois assumiria a liderança, mas que faria um esforço para usar imediatamente a minha influência. Aceitei e tornei-me associado de Adolf Hitler. Quando é que isso aconteceu? Final de outubro ou início de novembro de 1922. No final de outubro? No final de outubro ou início de novembro de 1922. E então entrou oficialmente na festa. Sim, foi na mesma data. Alguns dias depois entrei. Que tarefas lhe deu Hitler, digamos, antes de novembro de 1923? As tarefas derivavam da minha posição, que na altura era designada por comandante da SA. No início, era importante transformar a SA numa organização estável, discipliná-la e torná-la uma unidade fiável, capaz de cumprir as minhas ordens ou as de Adolf Hitler a qualquer momento. Antes era uma espécie de clube de gente muito ativa, a que faltava a organização e a disciplina necessárias. Desde o início, esforcei-me por atrair para a SA os membros do partido que fossem suficientemente jovens e idealistas e que estivessem dispostos a dedicar o seu tempo e recursos à luta contra o terrorismo. Por isso, as coisas não foram fáceis para estes homens corajosos. Éramos poucos e os inimigos eram muito mais numerosos. Mesmo nessa altura, já enfrentavam e sofriam todo o tipo de coisas. Em segundo lugar, comecei a procurar adições ao ambiente de trabalho, pois tinha a certeza de que poderia atrair muitos deles. Ao mesmo tempo, é claro, vimos os comícios do partido, que se limitaram em grande parte a Munique, a Alta Baviera e a Francônia, serem realizados de forma satisfatória e os problemas serem evitados. Na maioria dos casos, tivemos sucesso, mas por vezes encontramos grupos fortes dos nossos adversários. Ambos os lados tinham armas que sobraram da guerra. Por vezes surgiram situações críticas e, em alguns casos, tivemos de enviar unidades SA para reforçar as organizações locais. Durante o ano de 1923, as diferenças entre a Baviera e o Reich foram cada vez mais acentuadas. Qualquer pessoa podia ver que o governo da Baviera estava a tentar seguir uma política diferente da do governo do Reich. O governo do Reich estava infectado pelo marxismo, enquanto o governo da Baviera estava livre dele, era burguês. De repente, o governo da Baviera foi completamente substituído, quando o governador-geral, penso que era assim que se chamava, ou algo do gênero, foi von Kahr a quem prestou contas e a quem o governo da Baviera delegou a sua autoridade. Pouco depois, surgiu um conflito no Reichswehr. A 7ª Divisão do Reichswehr, estacionada na Baviera, foi dispensada do seu juramento ao Reich, que tinha assumido sobre a Constituição do Reich, ou seja, von Kahr. Isto causou um conflito entre os generais von Seeckt e Lossow. A mesma coisa aconteceu com a polícia da Baviera. Ao mesmo tempo, o governo da Baviera gozava da confiança das chamadas associações nacionais, em parte compostas por formações militares ou paramilitares, também detentoras de armas. Coletivamente, opunham-se a Berlim e, como já exprimimos, contra a República de Novembro. Nisto, as nossas posições coincidiram. No domingo anterior ao dia 9 de novembro, houve um grande desfile em Munique. Todo o governo da Baviera estava lá. O Reichswehr, a polícia e as associações patrióticas, e nós também desfilamos. De repente descobrimos que não era von Kahr, mas sim o príncipe herdeiro da Baviera, Ruprecht, que estava na galeria. Isto intrigou-nos muito. Tínhamos a suspeita de que a Baviera, querendo seguir o caminho da secessão, poderia separar-se do Reich. Nada poderia estar mais longe dos nossos planos. Queríamos um Reich forte, um Reich unido, e queríamos vê-lo livre de certos partidos, bem como dos atuais dirigentes. Tínhamos desistido da chamada Marcha sobre Berlim. Quando isto se tornou definitivamente claro e o Sr. von Kahr convocou a famosa reunião no Burger Braukeller, chegou o momento de frustrar estes planos e tomar medidas concretas em direção ao plano da Grande Alemanha. Assim, os acontecimentos de 9 de novembro de 1923 surgiram muito rapidamente. Se nos considerarmos pessoalmente, estava disposto, e nunca o escondi, a participar em qualquer revolução contra a chamada República de Novembro, independentemente da ocasião que surgisse e de quem a iniciou
com exceção das ações do esquerda, e para essas tarefas sempre estive disposto a prestar os meus serviços. Quando é que, depois destes acontecimentos, reencontrou Hitler? Primeiro estive num hospital austríaco, e aqui o Tribunal Popular da Baviera julgava um caso relativo a 9 de novembro. Quem foi acusado? Hitler foi o principal acusado e, naturalmente, todos os outros que participaram e estiveram presentes nestes acontecimentos. Estive vários dias na Alta Baviera em estado grave. Depois fui levado para a fronteira, detido, após o que a polícia bávara me transferiu para outro local. Nesse momento perguntei a Hitler se deveria comparecer em tribunal. Ele garantiu-me que não o faria e assim o fez. Por conseguinte, o julgamento não poderia ter lugar em privado, porque eu teria afirmado que, nesse caso, poderia fazer declarações públicas sobre o julgamento. Após a recuperação, estive 1 ano em Itália e depois noutro país. Em 1926 ou 1927, houve uma amnistia geral para todos aqueles que foram processados por crimes ilegais. Poderíamos dizer que a ação foi aplicada não só a nós, mas também aos esquerdistas e aos camponeses, e pude regressar à Alemanha. Voltei a encontrar Hitler em 1927, numa reunião bastante breve em Berlim, na qual participou. Nessa altura não participava em trabalhos partidários, mas tentava ser mais independente. Também não tive contato com Hitler nessa altura. Pouco antes das eleições para o Reichstag, a 26 de maio de 1928, Hitler ligou-me e disse que queria que eu fosse o primeiro número da lista de candidatos ao Reichstag pelo Partido Nacional Socialista. Perguntou-me se eu concordava e a minha resposta era sim. Isso significava que a minha participação no trabalho partidário aumentaria. Uma pergunta. Estava envolvido na SA naquela altura? Não. Eu não estava envolvido nos assuntos da SA nessa altura. Houve novas nomeações e o novo chefe da SA, von Pfeffer, agarrou-se naturalmente à sua posição e não estava interessado em ver-me envolvido com a SA. Então, depois de 1923, não tinha lugar nem posição nas SA? Depois de 1923, o meu trabalho ativo nas SSA cessou. Só depois da tomada do poder, mais tarde, quando foram criados os chamados cargos honorários, recebi um cargo honorário, o posto mais elevado da SA. Mas em 1928 fui eleito para o Reichstag e, a partir daí, comecei a viajar por todo o país como representante do partido. A SA, não me recordo em que ano foi reformada e já não se limitou à Baviera, mas estendeu-se a todo o Reich. Foram proibidos depois de 1923? Depois de 1923, foram proibidos durante algum tempo. Quando é que essa proibição foi levantada? Não posso dizer exatamente quando, mas de qualquer forma foi antes do meu regresso à Alemanha. De qualquer modo, espalharam-se por toda a Alemanha e isso era extremamente necessário. Os partidos da época, os maiores, tinham todos aquilo a que chamavam unidades de combate. A mais ativa era, tanto quanto me lembro, a Frente Vermelha, uma associação de unidades de combate dos comunistas, os nossos maiores adversários, com quem tínhamos constantes escaramuças e que muitas vezes tentavam perturbar os nossos comícios. Havia também a Bandeira do Reich, uma organização dos sociais-democratas, o Partido Democrático. Havia também o Capacete de Aço, uma organização nacionalista de direita. E, finalmente, havia a nossa SA, que era uma organização do mesmo tipo. Devo salientar que a SA sofreu pesadas perdas nessa altura. A maioria dos membros da SA provinha das grandes massas populares. Os menores empregados, trabalhadores, pessoas que participaram na ideologia. Muitas vezes ficaram gravemente feridos, e muitos foram mortos a tiro durante os confrontos. Foram perseguidos pelo governo. Não poderiam ser funcionários. Os funcionários públicos não podiam entrar na SA. Estavam sob extrema pressão. Gostaria de prestar grande respeito e honra a estas pessoas. Os membros da SA, que não foram, como agora se apresenta, apenas portadores de crueldade, mas antes homens que se submeteram voluntariamente às mais difíceis provas e restrições, e dos seus objetivos, e abdicaram de muitas coisas em prol dos seus ideais. Que lugar ocupou no partido desde 1928 até a tomada do poder? Eu não tinha qualquer posição no partido.
Nunca fui líder político do partido, o que parece estranho na liderança do partido ou em qualquer outro lugar. Em primeiro lugar, como já disse, fui membro do Reichstag e, consequentemente, membro da facção do partido no Reichstag. Ao mesmo tempo, eu era um representante do partido, viajando de cidade em cidade, tentando fazer todo o possível para expandir o partido, para o fortalecer, para atrair e persuadir novos membros, e especialmente para atrair apoiantes comunistas e marxistas para o nosso lado, criar uma base alargada no povo, baseada não só nos círculos de direita que eram nacionalistas. Desde meados de 1932, depois de inúmeras eleições em que participei, proferindo discursos, por exemplo, às 3 da tarde e muitas vezes durante toda a noite, eu, como membro do partido, ou melhor, porque o partido tinha uma forte representação no Reichstag, fui eleito presidente do Reichstag e, consequentemente, tive de assumir tarefas políticas. Pouco antes, no final de 1931, quando vi que o partido estava a crescer, o Führer disse-me que gostaria que houvesse um representante pessoal, independente do partido, que se encarregasse da liderança do partido. Poderia realizar negociações políticas. Esta pessoa não deve estar sujeita a obrigações partidárias. Pediu-me para assumir essas tarefas, uma vez que vivia na capital do Reich. Aceitei esta tarefa, que não era um cargo, mas sim uma missão. Em poucas frases, explicou-me que era livre de negociar com todos os partidos, desde os comunistas à extrema-direita, para contrariar determinadas ações no Reichstag e aplicar as medidas políticas adequadas. Naturalmente. Simultaneamente a esta tarefa, tive de me dedicar à divulgação e introdução das nossas ideias nestes meios. Estes círculos, como já foi observado, pertenciam a grupos industriais e intelectuais. Como tinha ligações e acesso a estes círculos, era natural que o Führer me considerasse especialmente adequado para tal tarefa, pois podia contar absolutamente comigo nesse sentido, e sabia que eu iria utilizar todas as minhas energias para promover as nossas ideias. Quando me tornei presidente do Reichstag, a minha tarefa tornou-se mais fácil. Pude agora trabalhar na área jurídica e fui mesmo obrigado a participar em eventos políticos. Se, por exemplo, um governo renunciasse perante o Reichstag, ou renunciasse no caso de um voto de censura, o meu principal dever como presidente do Reichstag era propor ao presidente do Reich, após negociação com as partes, opções para um novo governo de coligação. Por isso, o presidente do Reich teve sempre de me receber para estas questões. Claro que isso criou um laço mais pessoal entre ele e eu, mas quero salientar que este vínculo já existia antes. A razão para isto era, naturalmente, que o marechal de campo von Hindenburg me conhecia desde a Guerra Mundial, e se eu lhe perguntasse, ele receber-me-ia sempre. Que papel desempenhou na nomeação de Hitler como chanceler do Reich? Em primeiro lugar, quero explicar que, quando disse que não tinha posição no partido, nenhuma posição política, ao mesmo tempo, o meu papel tornou-se naturalmente cada vez mais forte, especialmente a partir do final de 1931, quando comecei a trabalhar cada vez mais estreitamente com o Führer e, claro, fui considerado seu colaborador mais próximo, mas apenas com base no crescimento habitual e natural dos poderes que aumentaram após a tomada do poder. Quanto à minha participação na nomeação de Hitler, ao dar as minhas explicações ao tribunal, gostaria primeiro de descrever brevemente a situação naquele momento. O equilíbrio entre os partidos parlamentares já tinha sido quebrado no final de 1931 ou início de 1932. As coisas iam mal na Alemanha, e era impossível formar uma maioria parlamentar, ao mesmo tempo que entrava em vigor o decreto sobre medidas de emergência, que excluía parcialmente o funcionamento da Constituição. Lembro-me do governo Brüning, que estava a trabalhar em planos para prorrogar o decreto sobre os poderes de emergência, e ao mesmo tempo estava preocupado com os requisitos do artigo 48º da Constituição. Depois veio o governo de von Papen, que nem sequer conseguiu criar uma base parlamentar numa plataforma mais estável. Von Papen tentou tornar esta possibilidade uma realidade e, para criar uma plataforma parlamentar, recorreu aos nacional-socialistas, o partido mais forte da época, para formar uma base com outros partidos. Houve negociações.
O nome de von Papen foi considerado candidato a chanceler do Reich, enquanto Hitler seria nomeado vice-chanceler. Lembro-me de ter dito a von Papen que Hitler podia ser qualquer número, mas não o número 2. Se fosse para tratar de qualquer assunto, teria naturalmente de desempenhar o papel principal, pelo que seria inaceitável e impensável que o Führer desempenhasse um papel de apoio. Então teríamos de criar um governo sem concretizar todas as nossas ideias, e Hitler, como representante do partido mais forte, seria responsável por tais coisas. Rejeitamos categoricamente isso. Não gostaria de desenvolver este tópico, uma vez que o Sr. von Papen, o meu irmão agora desgraçado, ele sabe que sempre o respeitamos pessoalmente. Mas eu disse-lhe então que depois de um gesto destes, não só não o apoiaríamos, como também nos oporíamos ao seu governo no Reichstag, simplesmente porque iríamos lutar contra qualquer governo, isso não nos levou em conta como maioria. Portanto, não me lembro quantos meses depois para descobrir. Papen no cargo, houve um conflito bem conhecido entre ele e eu, ele como chanceler do Reich e eu como presidente do Reichstag, no qual eu sabia que os comunistas tinham planeado um voto de censura, que o resto de nós poderia apoiar. Foi necessário votar uma moção de censura para demonstrar ao presidente do Reich que, em qualquer circunstância, nenhum governo pode ser mantido sem reservas suficientes. Tinha visto a pasta vermelha e sabia que a ordem de dissolução estava pronta, mas primeiro queria fazer uma votação. 32 votos foram a favor de von Papen e quase 500 contra. O governo de von Papen demitiu-se. Até então, todos os partidos tinham participado na formação de governos, excepto os partidos muito pequenos. Todos os que puderam fizeram-no em público. Perto do fim, o ministro da Defesa do Reich, von Schleicher, o cardeal cinzento, começou a desempenhar um papel cada vez mais importante. Consequentemente, havia agora apenas duas possibilidades. Ou a quota-parte adequada do poder era dada ao líder do partido mais forte, como é habitual e normalmente acontece nas reuniões e é certificada com credenciais, ou o homem agiu nos bastidores. Deu explicações sobre o seu envolvimento na nomeação de Hitler como chanceler do Reich. Isso vai continuar? Cheguei a um período decisivo. As negociações tornaram-se um pouco mais difíceis. Marechal de campo, presidente do Reich von Hindenburg, que só conhecia pessoalmente o Führer através de algumas frases e que ainda não tinha ultrapassado a sua desconfiança em relação a ele, uma desconfiança que foi mantida e preenchida durante muitos anos através de várias influências, simplesmente porque não o conhecemos, então exigiu certas restrições rígidas para que nós, o partido mais forte e líder que estava disposto a assumir a responsabilidade pela nação, ficássemos sob restrições relativas. Em comparação com o nosso força, estávamos significativamente subrepresentados no governo. Não nos podemos esquecer que a Alemanha estava então no ponto mais baixo da sua situação. Havia 8 milhões de desempregados. Qualquer programa estava a falhar. Não houve consenso partidário. Havia um partido de esquerda muito forte e desvantagem política. Portanto, eram necessárias as medidas que as pessoas esperavam que tomássemos para dirigir o governo. Por conseguinte, foi um fardo pesado assumir tal responsabilidade num ambiente político tão difícil. A primeira condição, o presidente do Reich queria, em qualquer circunstância, que o Sr. von Papen se tornasse vice-chanceler do governo. Exceto a simpatia pela personalidade de von Papen, não nos podia dar mais nada, porque não tinha partido por trás dele. Ainda assim, o presidente do Reich exigiu que Herr von Papen lhe apresentasse os relatórios que o Führer, enquanto chanceler do Reich, tinha elaborado. Isto foi rapidamente esquecido, até pelo próprio presidente do Reich. Em segundo lugar, o presidente do Reich queria que o Ministério dos Negócios Estrangeiros fosse independente dos partidos e estivesse nas mãos de Herr von Neurath. Além disso, Herr von Neurath não nos pôde fornecer outros recursos políticos para além do seu conhecimento e capacidade. Terceiro, o cargo de primeiro-ministro da Prússia, apenas atrás do de chanceler do Reich, que foi o mais importante na Alemanha depois da Guerra Mundial, seria atribuído ao homem de von Papen. Antes da Guerra Mundial, como é sabido, os cargos de chanceler do Reich e de primeiro-ministro da Prússia estavam unificados.
Quarto, o presidente do Reich exigiu que o cargo de ministro da Defesa ficasse nas mãos de um homem independente, um militar, nomeado por ele pessoalmente, e este seria o general von Blomberg, que na altura se encontrava na Conferência de Desarmamento em Genebra. Nem eu nem o Führer conhecíamos pessoalmente o Sr. von Blomberg. Na sua opinião, o partido chegou ao poder legalmente? Claro que o partido chegou ao poder de uma forma perfeitamente legal, porque o partido foi convocado pelo presidente do Reich, de acordo com a Constituição, e dada a força do partido, isso deveria ter acontecido muito antes. O partido ganhou força e chegou ao poder através de eleições regulares e de acordo com a lei. Que medidas tomou para consolidar o seu poder após a nomeação de Hitler? Deve dizer-se que, uma vez que tivemos de chegar ao poder, tivemos de decidir mantê-lo em quaisquer circunstâncias. Não queríamos o poder e os poderes governamentais apenas por si, mas para tornar a Alemanha livre e forte. Não podíamos permitir o acaso, as eleições, as maiorias parlamentares, mas queríamos levar a cabo a tarefa com que nos tínhamos empenhado. Que cargos ocupou desde que chegou ao poder? No início, como anteriormente, fui presidente do Reichstag e mantive essa posição até ao fim. No governo, foi-me atribuído pela primeira vez o cargo de ministro e comissário do Reich da Aviação, mas não da Força Aérea. Para maior clareza, gostaria de dizer que percebi imediatamente a necessidade de desenvolver a Força Aérea. Na Prússia, obtive o cargo de ministro do Interior e, a 20 de abril de 1933, também o de primeiro-ministro da Prússia. O Reichskommissariat tornou-se antes, estou certo, em março de 1933, o Ministério da Aviação. Depois houve alguns cargos não tão importantes, presidente do Conselho de Estado e outros. No entanto, nesta altura, os dois cargos de primeiro-ministro da Prússia, por um lado, e de ministro da Aviação, por outro, eram importantes. No início de 1934, entreguei o Ministério do Interior da Prússia ao ministro do Interior do Reich, porque fazia parte da consolidação do poder, especialmente para esclarecer a necessidade de uma boa administração do Reich, para a qual os ministérios prussianos tinham de ser fundidos com o Reich. Só assim os ministérios do Reich poderiam receber informações sobre o trabalho político diário e também sobre o trabalho das divisões. Só com esta unificação isso foi possível. O seu mandato como ministro do Interior da Prússia incluiu a criação da Gestapo e dos campos de concentração aqui tão frequentemente referidos? Quando e com que fins foram criados? Já referi anteriormente que, para fortalecer o poder, a primeira necessidade era criar novas formas de controlar o instrumento que, em todos os momentos e em todas as nações, é o instrumento político interno do poder, ou seja, a polícia. Não havia polícia do Reich, apenas polícia provincial. A mais importante foi a polícia prussiana. Já tinha sido formado pelos nossos antecessores, os antigos partidos, que organizaram os seus homens de acordo com as suas preferências. Mencionei aqueles que ocupavam cargos de comissários de polícia e aqueles que eram chefes das principais unidades do Ministério do Interior da Prússia. Desta forma, os nossos adversários mais ferozes, que muitas vezes usaram medidas policiais contra nós, permaneceram nos escritórios regionais. Anteriormente, antes de eu tomar posse, tinha havido uma ligeira redução quando o governo social-democrata de Braun-Severin foi substituído pelo do senhor deputado von Papen. Depois disso, os nossos mais acérrimos adversários foram afastados da polícia. Como os cargos mais importantes ainda estavam nas mãos de certos adversários políticos, não podia esperar que aqueles que até ontem usaram a polícia como meio brutal de nos combater demonstrassem lealdade ao novo Estado. Antes de chegar ao poder, a Prússia já tinha uma polícia política. Este era um departamento de polícia, cuja tarefa era vigiar e lutar contra os nacional-socialistas e, em parte, contra os comunistas. Tudo o que ele tinha de fazer era nomear novas pessoas para esta política policial e permitir que continuassem o seu trabalho. Mas a situação mudou quando chegamos ao poder. Como já disse anteriormente, o Partido Comunista era extremamente forte. Tinha cerca de 6 milhões de eleitores e uma organização da Frente Vermelha que podia ser utilizada como instrumento da revolução. Para os comunistas, o partido deixou bem claro que quanto mais tempo estivéssemos no poder, mais fraca seria a sua posição.
Em retrospectiva, a ameaça de agitação política e uma atmosfera de conflito existiam definitivamente naquela altura, o que pode ter desencadeado actos revolucionários de inspiração comunista. Mesmo depois da tomada do poder, os assassinatos políticos e as tentativas dos nacional-socialistas e da polícia não pararam, mas até se intensificaram. Face às informações que recebia, tive de tomar medidas decisivas nesse sentido. Portanto, da forma como este gabinete existia, não poderia evitar este perigo. Precisava de uma polícia política responsável, não só no aparelho central, mas também nas suas subdivisões. Por isso, foi necessário fortalecer este instrumento. Para deixar claro que o objetivo desta força policial era proporcionar segurança ao Estado, chamei-lhe Polícia de Segurança do Estado. Sob esse nome, estabeleci uma rede de esquadras de polícia. Recrutei um grande número de responsáveis políticos com experiência e, num primeiro momento, também algumas pessoas do meio partidário, porque valorizava ter aptidão profissional. Queria também que esta força policial se preocupasse principalmente com a defesa do Estado contra os inimigos. O líder que selecionei para esta tarefa era um ex-polícia, mas não um apoiante. Ele, de Els, já lá tinha trabalhado como Oberregierungsrat e mais tarde como Ministerialrat, como a maioria dos outros dirigentes da Gestapo, sendo um oficial e não um partidário. Mais tarde, cada vez mais elementos do partido apareceram na polícia. A sua tarefa era, acima de tudo, tomar todas as precauções o mais rapidamente possível contra a ação da esquerda. Eu sabia, como mais tarde se veio a confirmar, que o quartel-general comunista em Berlim, Liebknechthaus, estava bem fortificado e guardava muitas armas. Tivemos também informações sobre ligações sérias entre a missão comercial russa e o Partido Comunista Alemão. Mesmo que eu prendesse, como fiz, milhares de funcionários comunistas com um simples toque de caneta, a ameaça constante continuaria a existir. O perigo da propagação de ideias persistiu. Foi necessário descobrir o sistema de ligações secretas e mantê-lo sob vigilância constante. Esta foi uma tarefa importante para as autoridades policiais. O Partido Social Democrata, na minha opinião, não era assim tão perigoso, sobretudo tendo em conta as pessoas que lhe pertenciam. No entanto, continuaram a ser adversários absolutos do nosso novo Estado. Alguns dos seus funcionários eram radicais, outros menos radicais. Preferi colocar a maioria dos radicais sob vigilância, enquanto um grande número de antigos ministros sociais-democratas, chefes de província prussianos e altos funcionários foram discretamente reformados e receberam as suas pensões, sem que qualquer ação fosse tomada contra eles. É claro que houve outros responsáveis do Partido Social Democrata que observamos de perto. Para isso, inicialmente na Prússia, estabeleci uma polícia secreta estatal, dado que nessa altura não tinha autoridade noutros estados. A organização subsequente do resto da polícia não é tão importante aqui. Campos de concentração? Quando a necessidade exigiu, em primeiro lugar, a criação da ordem e a eliminação dos elementos mais perigosos da desordem dirigida contra nós, decidi imediatamente prender os funcionários e os dirigentes comunistas. Tinha uma lista para o efeito e era-lhe claro que, tendo detido os funcionários mais perigosos e importantes, ainda havia vários milhares de envolvidos nestas atividades, pelo que era necessário prender não só os funcionários do partido, mas também os que eram membros da Frente Vermelha, organização ligada ao partido. Estas detenções foram ditadas pela segurança e necessidade do Estado. A questão era como eliminar o perigo. Só havia uma possibilidade: a prisão preventiva. Para prevenir e possivelmente eliminar o perigo, existia a prisão preventiva para aqueles que se confirmassem estarem envolvidos em atividades traiçoeiras ou hostis ao Estado, ou que se pudesse esperar que realizassem tais atividades. Não era algo novo nem tinha sido inventado pelos nacional-socialistas. Anteriormente, este tipo de prisão preventiva tinha sido utilizado contra os comunistas, mas, sobretudo, contra nós, os nacional-socialistas. As prisões não eram adequadas para tal tarefa e quis também sublinhar desde o início que esta era uma forma de proteger o Estado. Consequentemente, ordenei que essas pessoas fossem internadas em campos. Foram então propostos 1 ou 2 campos, porque não sabia dizer quanto tempo seria necessária a detenção destas pessoas, nem que número chegaria face à revelação comunista do movimento.
Quando ocupamos a casa de Karl Liebknecht, encontramos aí muitas armas, materiais e preparativos para a guerra civil, pelo que poucos poderiam dizer quão grande era o movimento. Já assinalei, como facto óbvio, que do ponto de vista do grande confronto que existe entre as alas extremas destes adversários políticos, à luz da amargura da oposição, provocada pelas contínuas escaramuças nas ruas, o mútuo confronto, etc., causado por conflitos políticos, a situação nem sempre era conveniente para os reclusos. Por esta razão, ordenei que a polícia fosse utilizada tanto quanto possível para vigiar os campos. Só em casos de insuficiência foi necessário recorrer a forças externas. Expressei a minha opinião sobre a questão dos campos de concentração e devo salientar que o nome não foi inventado por nós, mas apareceu pela primeira vez na imprensa estrangeira e depois passou a ser de uso corrente. Quando este nome apareceu pela primeira vez, é antes uma questão de natureza histórica. Em finais de 1933, num livro publicado em Inglaterra, a pedido de um editor inglês e que a acusação já tinha apresentado como prova, exprimi muito abertamente a minha opinião sobre o assunto. Isto em finais de 1933. Volto a salientar que o livro se destinava a países estrangeiros, a países de língua inglesa. Claro que no início houve excessos. É claro que aqui e ali os inocentes sofreram. Claro que aqui e ali houve espancamentos, actos de brutalidade, mas comparada com tudo o que tinha acontecido no passado, com a grandeza dos acontecimentos, a Revolução Alemã foi exangue e foi a mais disciplinada de todas as revoluções da história. Supervisionou a custódia dos reclusos. Naturalmente, dei instruções para que estas coisas não acontecessem. Ocorreram e ocorreram em todo o lado, em maior ou menor grau, como já disse. Sempre salientei que estas coisas não deveriam acontecer, porque o importante para mim era ter sempre estas pessoas do nosso lado, para as reeducar. O que fez com os casos de abuso de que teve conhecimento? Interessei-me pessoalmente pelos campos de concentração na primavera de 1934. Nessa altura existiam 2 ou 3 campos na Prússia. Depois de consolidar o poder, alguma vez libertou um grande número de prisioneiros. E quando foi isso? No Natal de 1933, dei ordem para libertar os acusados em casos menores, isto é, casos menos perigosos, e naqueles casos em que era evidente que o povo já tinha deixado de resistir. Eram cerca de 5.000. Repetiu novamente em novembro de 1934 para 2.000 prisioneiros. Volto a salientar que isto só se aplica à Prússia. Nessa altura, tanto quanto me lembro, não posso dizer exatamente, mas um acampamento foi dissolvido, ou pelo menos temporariamente encerrado, e isto ocorreu numa altura em que ninguém previa que ele fosse objeto de uma investigação por um tribunal internacional. Durante quanto tempo foi responsável pela Gestapo e pelos campos de concentração, até que data? Na verdade, estive no comando até ao início de 1934, ou seja, no início de 1934, Dils estava no comando e dava-me relatórios frequentes sobre o trabalho da Gestapo e dos campos de concentração. Entretanto, fora da Prússia, a polícia estava a ser reformada, tendo a responsabilidade policial em todos os estados alemães, excepto na Prússia, sido transferida para Himmler. Provavelmente, tendo apreciado as minhas medidas, começou também a criar ali uma polícia secreta estatal, uma vez que a polícia, nessa altura, continuava a ser uma questão de regulação estatal. Havia forças policiais na Baviera, Württemberg, Baden, Hesse, Saxônia, etc. Seria o chefe de todas estas forças policiais e, claro, tentava agora também obter a liderança da polícia prussiana. Fiquei satisfeito com o trabalho de Dils e, do meu ponto de vista, não vi necessidade de mudar nada. Estou certo de que estas atividades começaram já no final de 1933. Pouco depois, transferi o Ministério do Interior da Prússia para o Ministério do Interior do Reich e, na primavera de 1934, já não era ministro desse departamento. Himmler, estou convencido, provavelmente exigiu veementemente que o Führer transferisse para ele a responsabilidade pela polícia prussiana. Nessa altura, não me opus diretamente. Achei desagradável. Eu próprio queria estar no comando da minha polícia. No entanto, quando o Führer me pediu para o fazer, dizendo que era certo e adequado
e que era necessário combater os inimigos do Estado com métodos unificados, entreguei a polícia a Himmler, que colocou Heydrich no comando. Mas, formalmente, continuei a controlá-lo porque não havia polícia do Reich. O resto da polícia, ou seja, a polícia estadual e a polícia paramilitar, não lhes entreguei. Como explicarei mais adiante, a Prússia possuía uma força policial bem organizada, com uma estrutura militar que se encontrava em estado de preparação para participar no programa de rearmamento. Por isso não podia nem queria entregar-lhe a polícia paramilitar, uma vez que se preparava exclusivamente para fins militares. Foi criado por mim, por minha iniciativa e sob a minha responsabilidade, e nada tinha a ver com uma verdadeira força policial. Mais tarde, em 1935, incorporei-a nas Forças Armadas. Em 1936 foi aprovada a Lei da Polícia do Reich e, consequentemente, foi criado o cargo de chefe da polícia alemã. Segundo esta lei, a polícia tornou-se legal e formalmente subordinada ao Reichsführer SS, também conhecido como chefe da polícia alemã. Já mencionou o golpe de Röhm antes. Quem foi Röhm e por que é que um acontecimento como o golpe lhe está associado? Röhm era chefe das SA, chefe do Estado-Maior-General das SA. Penso que é melhor encerrar a sessão. São 5. Quinta-feira, 14 de março de 1946. Sessão da manhã. Participou na preparação do programa da festa? Não, o programa do partido foi desenvolvido e proclamado quando ouvi falar do movimento pela primeira vez e manifestei o meu desejo de me juntar a ele. Qual foi a sua atitude em relação às disposições do programa do partido? Geralmente positivo. Escusado será dizer que quase nenhuma pessoa com pensamento político reconhece e concorda com todas as disposições do programa de um partido político. Para além das conhecidas disposições do programa do partido, houve objetivos que se mantiveram secretos? Não. Considerou-se possível atingir estes objetivos por qualquer meio, incluindo métodos ilegais? É claro que poderiam ter sido obtidos por qualquer meio. Talvez a noção de ilegal deva ser clarificada. Se eu estabelecer o objetivo da revolução, então isso será ilegal para a ordem existente. Se tiver sido bem sucedido, então a revolução torna-se um facto e, consequentemente, legal e legítima. Antes de 1923 e dos acontecimentos de 9 de novembro, eu e todos nós tínhamos a perspectiva de que tentaríamos alcançar o nosso objetivo, se necessário, por meios revolucionários. Após o fracasso desta tentativa, o Führer, após a libertação da fortaleza, decidiu que no futuro utilizaríamos os métodos de luta política como outros partidos, e o Führer proibiu quaisquer ações ilegais para evitar a proibição das atividades partidárias. Quando e com que propósito foram criadas as SS? A SS foi criada quando eu estava no estrangeiro, penso que em 1926 ou 1927. O seu objetivo, se bem me lembro, era criar, antes de mais, dentro do movimento, uma unidade especialmente selecionada para vigiar o Führer. No início eram muito poucos. Alguma vez pertenceu à SS? Nunca pertenci à SS de forma alguma, nunca nem direta nem indiretamente. Então a afirmação de que era general das SS está incorreta? Completamente errado. Como entendeu o termo raça superior? No que me diz respeito, não percebi nada sobre isso. Nem em nenhum dos meus discursos, nem nos meus escritos, se encontra este termo. Na minha opinião, se alguém é um cavalheiro, não precisa de prestar atenção a isso. Como entendeu a teoria do espaço vital? Esta é uma teoria bastante controversa. Posso compreender este termo em relação às potências unidas, que, em conjunto, refiro-me às 4 potências decisivas, declararam os seus 3/4 do mundo e conceberam a sua própria explicação para tal. Mas para nós, onde viviam 144 pessoas por quilômetro quadrado, as palavras espaço vital significavam a relação necessária entre a população e o seu bem-estar e nível de vida. A expressão sempre mencionada é tomada de poder. Eu chamaria a tomada de poder um termo técnico. Poderia ser utilizado outro termo, mas reflete muito claramente o facto de termos, por assim dizer, tomado o poder. Qual é a sua atitude em relação ao princípio do Führer? Apoiei este princípio e avalio-o agora de forma favorável e consciente. Não devemos cometer o erro de esquecer que os sistemas políticos dos diferentes países têm origens diferentes, evoluções diferentes. O que é perfeitamente adequado para um país não é adequado para outro.
A Alemanha, durante séculos de monarquia, teve o princípio do Führer. A democracia chegou à Alemanha quando as coisas estavam mal e chegamos ao fundo do poço. Expliquei-o ontem. A falta de unidade geral na Alemanha, a multiplicidade de partidos, a ansiedade contínua provocada pelas eleições. Surgiu uma completa distorção das teorias do poder e da responsabilidade no sentido oposto. Em vez do contrário, o poder estava nas massas e a responsabilidade no líder. Na minha opinião, a Alemanha, especialmente na altura do declínio mais baixo, deveria ter seguido o caminho certo com todas as suas forças, rumo ao princípio do Führer, isto é, poder de cima para baixo e responsabilidade de baixo para cima, que era o único possível. Naturalmente, eu estava consciente de que um princípio que parecia assim poderia implicar extremos. Devo apontar alguns paralelismos. O lugar da Igreja Católica assenta, como antes, na liderança hierárquica pura. Penso que se pode dizer da Rússia que, sem o princípio do Führer, não teria sido capaz de resistir aos duros testes da última guerra. Considerando as medidas para reforçar o seu poder que descreveu ontem, foram realizadas com a autorização do presidente do Reich, von Hindenburg. Enquanto o presidente do Reich esteve vivo e, portanto, a trabalhar, as medidas foram naturalmente executadas de acordo com ele. Como a sua aprovação era uma necessidade constitucional, de acordo com o parágrafo 48, esta aprovação foi dada. O governo nacional socialista foi reconhecido pelas potências estrangeiras? O nosso governo foi reconhecido desde o primeiro dia de existência, e assim se manteve até o fim, com exceção de alguns estados com os quais se romperam relações diplomáticas. Participaram nos congressos do partido em Nuremberg representantes diplomáticos de países estrangeiros? Os representantes diplomáticos foram convidados para congressos do partido, estes grandes eventos e grandes demonstrações da força do movimento, e estiveram presentes, talvez não em todos os anos. Mas lembro-me muito bem de um. Até que ano? Até o último congresso do partido, em 1938. Em que medida houve confiscos de bens de opositores políticos após a chegada ao poder? Foram aprovadas leis para confiscar os bens de pessoas hostis ao Estado, bem como os bens de partes hostis ao Estado. Os bens do Partido Comunista e dos seus afiliados e os do Partido Social Democrata foram parcialmente confiscados. Mas gostaria de salientar que os bens pessoais dos membros do partido, nem mesmo dos seus dirigentes, não foram confiscados. O contraste foi que muitos dos principais sociais-democratas, que eram ministros ou funcionários públicos, continuaram a receber as suas pensões. Até aumentaram no futuro. Como explica as ações contra os sindicatos e as organizações independentes de trabalhadores? Em primeiro lugar, os sindicatos. Na Alemanha, a maior parte dos sindicatos, ou pelo menos os mais importantes, estavam intimamente relacionados com o Partido Social Democrata e também sob a influência dos comunistas, do Partido Comunista. Eram os órgãos reais, se não formais, muito ativos destes partidos. E neste caso não estou a falar da maior parte dos seus membros, mas sim dos dirigentes desses sindicatos. Além disso, existia um pequeno sindicato cristão, órgão do Partido do Centro. Estes sindicatos, porque os seus dirigentes mantinham contactos estreitos com os partidos que considerávamos nossos adversários, concordaram com os nossos adversários que não iriam participar na organização do novo Estado. Em breve, as organizações sindicais foram dissolvidas e a Frente Alemã do Trabalho foi organizada para os trabalhadores. Na minha opinião, isto não levou à destruição da liberdade dos trabalhadores alemães. Pelo contrário, estou convencido de que fomos os únicos que deram verdadeira liberdade aos trabalhadores alemães, especialmente no exercício do direito ao trabalho, elevando, portanto, a sua posição no Estado. Certamente acabamos com duas coisas que são provavelmente características de uma sociedade livre e que não consigo compreender: as greves, por um lado, e os lockouts, por outro. Estas coisas não podiam ser conciliadas nem com o direito ao trabalho, nem com o dever de cada cidadão de prosseguir o objetivo da grandeza da nação. Conseguimos substituir estes dois elementos essenciais, que também contribuíram para o desemprego, pelo nosso colossal programa de trabalho. A criação de emprego, que era a outra disposição essencial do nosso programa social, foi também utilizada pelos outros, só que com um nome diferente.
não gostaria de expandir este programa social. No entanto, foi a primeira vez que um trabalhador teve direito a férias pagas. Essa é apenas uma parte. Foi estabelecido um importante sistema de bem-estar para os trabalhadores. Enormes somas foram investidas na construção de habitações para os trabalhadores. Até então, tinham sido usados e explorados. Mal tinham bens devido aos tempos de desemprego. Sem entrar em pormenores, resumiria dizendo que não estávamos a escravizar os trabalhadores, mas sim a libertá-los da miséria do desemprego. Ontem falou sobre a rebelião de Hum. Quem foi Hum e que tipo de rebelião foi? Hum, desde 1931, era chefe do Estado-Maior das SA, ou seja, era responsável pelas SA perante o Führer, que por sua vez era o chefe supremo das SA e liderava em nome do Führer. A segunda-feira, 18 de março de 1946, sessão da manhã. Testemunha, é verdade, como afirma a acusação, que foi Reichsführer das SA. Eu não era Reichsführer das SA, tal título não existia. Em 1923, no dia 9 de novembro, eu era o comandante das SA, que então existiam na Baviera e, em menor medida, em Württemberg. De acordo com isto, há quanto tempo é comandante da SA? Acabei de dizer até novembro de 1923. Qual foi a sua influência antes e depois de 1923 em relação à liderança das SA, trazendo pessoas, dando ordens? Por favor, repita a pergunta. Qual foi a sua influência antes e depois de 1923 em relação à liderança das SA, a propaganda entre os membros das SA e a transmissão de ordens? Desde o início de 1923 até 9 de novembro de 1923, a minha influência foi absoluta e completa. Ou seja, estive diretamente no comando das SA. Depois de 1923, não tive mais qualquer relação com as SA. Como era antes de 1923? O relacionamento antes de 1923 era o mesmo que depois de 1923? Como se diz? A sua atitude em relação às SA antes de 1923 era a mesma depois? Expliquei isso muito claramente. Até novembro de 1923, fui comandante das SA com plena autoridade e direito de dar ordens. Depois de 1923, não havia nada que me ligasse às SA no que diz respeito às ordens. Ocupava apenas, não sei desde que ano, provavelmente desde 1936 ou algo do gênero, um cargo honroso nas SA, mas sem autoridade específica. Fora isso, não havia nada que me ligasse. No seu testemunho da semana passada em relação ao povo da SA, disse que estavam dispostos a fazer grandes sacrifícios. Agora gostaria de lhe perguntar que tipo de sacrifícios fez. Os sacrifícios dos homens das SA foram os seguintes. Dedicaram todo o seu tempo livre ao movimento sem remuneração. Viviam sem família e sem descanso, para que nos momentos difíceis da luta pudessem estar sempre à disposição do partido durante as campanhas eleitorais, os longos desfiles, os comícios de defesa, etc. Aos meus olhos, estes são sacrifícios importantes. A maioria dos membros da SA podem ser considerados trabalhadores e pequenos empregados que necessitavam de tempo para descansar, mas que estavam sempre dispostos a entregar-se completamente ao partido e a trabalhar pelos seus ideais políticos de acordo com as suas opiniões políticas. Foram prometidos benefícios materiais a estas pessoas? De modo nenhum. É verdade que, sobretudo após a tomada do poder, muitos agitadores comunistas se alistaram nas SA? Por favor, repita a pergunta. É verdade que, sobretudo depois de terem chegado ao poder, um grande número de comunistas conseguiu aderir às SA? Esta foi uma questão muito notável e vital. Como, depois de chegarem ao poder, foram tomadas medidas contra o Partido Comunista, o que era logicamente esperado, muitos membros da Frente Vermelha, a organização combatente, aderiram às SA, especialmente nas grandes cidades, onde era mais fácil. Isto foi mais fácil porque o chefe da SA, Röhm, não dividiu os membros da SA entre aqueles que eram membros do partido e aqueles que não eram. Consequentemente, qualquer pessoa podia tornar-se membro da SA sem aderir ao partido.
Senhor presidente, devo pedir a sua autorização para colocar mais uma questão básica em relação à liderança honorável. Existiam cargos honorários nas SA, por exemplo, Obergruppenführer, Gruppenführer, Brigadeführer, Standartenführer e Sturmführer. Testemunha, devo perguntar, poderia explicar a importância do cargo de dirigente honorário na SA em termos de formação na SA e de dar ordens? Que tipo de influência tiveram? Os dirigentes honorários da SA foram nomeados para todas as ocasiões e por todos os motivos. Tinham funções exclusivamente representativas, ou seja, participavam em cerimônias sob a forma de SA. Não eram membros ativos da SA e não tinham conhecimento das atividades internas da SA, das suas operações ou de outras tarefas. A sua função era decorativa. Testemunha, poderia dizer-se a Gestapo em 1933, quando foi criada por si, era uma unidade de combate nacional socialista? Ou era antes uma instituição estatal, como, por exemplo, a Polícia Criminal ou outra instituição do Reich? Já observei que se tratava de uma instituição puramente estatal, construída com base na força policial existente, que foi simplesmente reorganizada de acordo com novos princípios estatais. Nessa altura não tinha a mínima relação com o partido. O partido não tinha poder ou influência para dar ordens ou diretivas de qualquer espécie. Era uma instituição puramente estatal, cujos membros e funcionários eram funcionários com todos os direitos e deveres. Tanto quanto sabe, houve alguma alteração depois de a Polícia Estadual ter passado para as mãos de Himmler e até 1945? Até 1934 era exatamente como descrevi. Depois, no decurso de uma maior consolidação, o elemento SS tornou-se mais forte e provavelmente muitas pessoas de lá aderiram. Mas mesmo estes, naquela altura todos tinham de ser investigados, tornaram-se e permaneceram oficiais. Não ouvi nada sobre alterações no Estatuto do Estado, mas gradualmente, ao longo dos anos, todos os funcionários, quer quisessem, quer não, creio, receberam patentes. SS assim, os funcionários da Gestapo, que provavelmente antes de 1939 ou 1940 não tinham nada a ver com as SS e que lá chegaram nos velhos tempos, isto é, que eram oficiais da Polícia da República de Weimar, receberam automaticamente patentes das SS. Ainda eram funcionários públicos. A Gestapo era um aparelho formado por polícias alemães. É verdade que depois de Himmler ter chegado ao poder, como comissário da Polícia de Munique, ficou encarregue da Polícia Política e Criminal da Baviera? Tanto quanto sei e já expliquei. Himmler foi o primeiro comissário de polícia de Munique. Muito rapidamente, provavelmente no espaço de 1 ou 2 semanas, nomeou-se comandante da polícia bávara. Depois, no espaço de 1 ou 2 meses, isto aconteceu muito rapidamente, tornou-se, não me lembro exatamente como se chamava o cargo, o chefe supremo da polícia de todas as províncias alemãs e cidades livres, com exceção da Prússia. Disse há pouco que os oficiais da Gestapo foram aceites nas SS. Isto foi voluntário ou houve um desejo por parte de alguns dos dirigentes autorizados de que estes oficiais se tornassem parte das SS? Acho que ouvi de um membro da equipa que conheci antes que sim. Não foram aceites na SS, mas receberam o posto de SS. Provavelmente foi ideia de Himmler que as SS e a polícia estivessem sob a sua liderança e unidas. Não lhe sei dizer como explicou isso e como foi posto em prática ao pormenor. Consequentemente, posso provavelmente afirmar aqui coisas sobre as quais pouco sei. A senhora disse anteriormente que em 1933, agentes da polícia política que anteriormente tinham trabalhado na polícia política foram recrutados pela polícia estatal. Foi voluntário ou foi-lhes ordenado que fossem transferidos sem a sua vontade? Engana-se quando diz que os membros da anterior polícia política foram simplesmente incorporados na Gestapo, porque era uma força policial política e continha representantes dos partidos que nos eram hostis e se opunham. Deveriam ter sido demitidos. Aos poucos, novos quadros foram sendo incorporados, especialmente à medida que o seu número aumentava. Este novo pessoal foi recrutado noutras unidades, na polícia criminal ou noutro local. E, como já disse, o pessoal foi recrutado de fora, principalmente, claro, o nosso pessoal foi tido em conta.
O Sr. Müller foi transferido da Polícia Criminal para a Polícia Secreta do Estado e não sei se foi questionado sobre isso. Tenho a certeza que não. Eu, então, já tinha deixado o cargo de chefe da Polícia Secreta do Estado. Depois de ter dado as diretivas básicas, não me preocupei com os problemas de cada agente da Polícia Criminal. Conhecia o Obergruppenführer Müller, chefe da Secção 4 da principal direção de segurança do Reich? Eu conheci-o. Sabia que ele e a sua equipa serviram na Polícia Política da Baviera, que existiu até 1933? Não sabia, só sabia que ele era da Baviera. Sabia que a Polícia Secreta do Estado não participou nos tumultos de 9 de novembro de 1938? Sempre acreditei que não estava envolvido neles. Vi o documento a ordenar que não interferissem. Não tenho a certeza se participaram. Tinha conhecimento de que, ou contra tais ordens, tais actos eram regularmente cometidos na Gestapo? Ou melhor, se tais actos ocorreram, foram casos isolados ou excessos individuais? Na altura em que estava diretamente ligado à Gestapo, tais excessos aconteciam, como já disse. Ordenei que aqueles que fossem descobertos fossem punidos. Punições foram impostas. Os polícias sabiam que se fizessem tais coisas, seriam punidos. Não tenho mais perguntas. Testemunha, as condições para ocupar um cargo honroso nas SA correspondiam aos cargos honrosos nas SS? Sim, acho que sim. Conhece as orientações ou outros regulamentos relativos à nomeação de dirigentes honoráveis? Não. Foi possível rejeitar a nomeação? Penso que sim. Conhece as razões do crescimento da Waffen-SS numa grande organização depois de 1939? As primeiras divisões da Waffen-SS, formadas a partir de material humano cuidadosamente selecionado, lutaram com uma bravura surpreendente. Posteriormente, o Führer aceitou rapidamente a proposta de Himmler para aumentar o número de divisões. O Exército e a Força Aérea protestaram um pouco, e com razão. Porque este material voluntário selecionado significava que estavam a perder homens do tipo que seriam excelentes oficiais tanto para o Exército como para a Força Aérea, por isso opuseram-se a esta expansão. Além disso, no início, o Führer não estava interessado em ter grandes formações armadas fora do Exército, mas cada vez mais o permitiu. Quando os problemas de reabastecimento se tornaram cada vez mais agudos à medida que a guerra prosseguia, Himmler enganou mais ou menos o Führer ao afirmar que poderia criar muitas divisões SS, o que atrairia muitos recrutas, etc. Esta foi, obviamente, uma boa notícia para o Führer, pois precisava de novas tropas. Mas, ao mesmo tempo, Himmler utilizou métodos de criação de divisões que eram muito diferentes do voluntariado e começou a criar muitas divisões SS no papel. Ele não tinha homens suficientes para o fazer naquela altura. Disse então ao Führer: devo transferir os meus melhores Unterführers de outras unidades para novas divisões SS. Por esta e outras razões, o reabastecimento não deveria ir para o Exército ou para a aviação, especialmente para a aviação, que já suportava o peso da guerra. Agora tinha de transferir homens do Estado-Maior de Terra e das baterias antiaéreas para essas divisões SS. Tudo isto criou frustração entre o pessoal da Força Aérea, porque nenhum deles queria ser voluntário nestas divisões. Mas, no final, o Führer ordenou que estes homens fossem retirados das unidades de reserva do Exército e, tanto quanto me lembro, das reservas de marinheiros. Só posso falar do contingente que foi afastado da Força Aérea sob o meu comando. Estimo, sem me referir a relatórios oficiais, que havia pelo menos 50 mil homens e oficiais. Depois, como começava a haver sentimentos muito fortes, ordenei que o pessoal da Força Aérea, que estava a ser utilizado em combate terrestre, não fosse transferido para as SS, mas que fossem transferidas novas unidades aerotransportadas. O Führer concordou, porque na última fase da guerra, as divisões aerotransportadas confirmaram as esperanças nelas depositadas e foram as mais excelentes de todas as forças armadas, superando as SS em moral e resistência. Depois disso, nenhum contingente aerotransportado foi transferido para as SS e, tanto quanto sei, não foi formada qualquer outra divisão das SS. Não tenho mais perguntas. O interrogatório de Hermann Göring pelo procurador. Segunda-feira, 18 de março de 1946. Sessão da manhã. Se respondesse a 3 ou 4 perguntas de sim ou não, teria a oportunidade de expressar a versão completa desse juramento.
Em primeiro lugar, queria um Estado alemão forte para ultrapassar as condições de Versalhes. Queríamos um Estado alemão forte, independente de Versalhes. Mas para abandonar Versalhes, o Estado tinha primeiro de ser forte. Para um Estado fraco, isso era impossível. Sabíamos isso por experiência própria. E introduziu o princípio do Führer para construir um Estado forte? Correto. E esse objetivo, que era um dos objetivos do Partido Nazi de alterar os termos de Versalhes, era um objetivo público e de alto nível, concebido para atrair pessoas para o partido, não era? Os ditames de Versalhes eram tais que todos os alemães, na minha opinião, estavam conscientes de que simplesmente mudá-los não mudaria nada. Ficou claro que este era um motivo convincente para se juntar ao partido. Então as pessoas envolvidas no movimento não estão aqui. E para que conste, não tem dúvidas de que Adolf Hitler está morto? Penso que não há dúvida. E o mesmo se passa com Goebbels. Goebbels, não tenho dúvidas disso porque ouvi pessoas em quem confio plenamente dizerem que o viram morto. E não duvida da morte de Himmler, pois não? Não tomei uma decisão sobre isso, mas penso que sim, uma vez que sabe mais do que eu, uma vez que ele morreu enquanto eu era seu prisioneiro. Eu não estava lá. Não tem dúvidas sobre a morte de Heydrich, pois não? Tenho a certeza absoluta disso. E provavelmente com o Bormann. Não tenho a certeza absoluta disso. Não tenho qualquer confirmação. Não sei, mas penso que sim. E sobre as principais personalidades que refere no seu depoimento, quem foi o responsável? Hitler por tudo, Goebbels por incitar motins contra os judeus, Himmler, que enganou Hitler, Bormann, que o enganou sobre a sua vontade. A influência exercida sobre o Führer foi se alterando ao longo do tempo. A principal influência sobre o Führer, pelo menos até ao final de 1941 ou início de 1942, se falarmos de influência, foi exercida por mim. Depois, a partir de 1943, a minha influência diminuiu gradualmente após o que declinou rapidamente. Em geral, não tenho a certeza de que alguém tenha tido a mesma influência sobre o Führer que eu. Depois de mim, ou independentemente de mim em termos de influência, Goebbels, com quem o Führer passou muito tempo, foi influente em certas áreas desde o início. Esta influência variou ao longo do tempo, sendo fraca, tornando-se muito mais forte nos últimos anos da guerra, uma vez que esta influência podia ser facilmente alterada pelos meios de comunicação. Antes da tomada do poder e imediatamente a seguir, Hess teve uma certa influência, mas apenas na sua esfera especial. Depois, com o passar dos anos, a influência de Himmler foi crescendo. A partir do final de 1944, a sua influência caiu rapidamente. A influência mais decisiva sobre o Führer durante o decurso da guerra, e sobretudo depois de 1942, após a fuga de Hess em 1941 e um ano depois, foi exercida por Herr Bormann. Posteriormente, isto teve, no final, uma influência devastadoramente forte. Isto foi possível porque, depois de 20 de julho, o Führer estava cheio de desconfiança e porque Bormann estava constantemente com ele e informava-o do que se estava a passar. Em termos gerais, estas pessoas tiveram mais ou menos influência em momentos diferentes. Em 1933, estava encarregue de uma organização especial de inteligência dedicada a monitorizar as conversas telefônicas de funcionários públicos e outras pessoas dentro e fora da Alemanha, certo? Já expliquei que tinha um dispositivo técnico, como disse, que controlava as conversas de estrangeiros importantes com e no estrangeiro. Foram interceptados telegramas e mensagens sem fios que foram transmitidas não só da Alemanha para o estrangeiro, mas também do exterior. Monitorizou também as conversas telefônicas na Alemanha de todos os estrangeiros importantes, empresas importantes, por vezes, pessoas que, por algum motivo político ou policial, tiveram de ser supervisionadas. Para evitar abusos por parte da polícia, este departamento, apenas com a minha autorização, poderia interceptar conversas telefônicas. Apesar disso, é claro, pode ocorrer uma escuta descontrolada, como ainda é possível em todo o lado. Guardou os resultados desses relatórios para si, não foi? Não, houve uma ordem. Foram-lhe transmitidos os relatórios que interessavam ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relatórios importantes para o Führer foram para o Führer. Os relatórios importantes para as autoridades militares iam para o ministro da Guerra,
para o ministro da Aviação ou para o ministro da Economia. Eu, ou o meu adjunto, decidimos para que departamento os relatórios eram importantes. Havia uma pessoa cujo dever era rever estes relatórios secretos e transmiti-los apenas a mim. Poderia, evidentemente, ordenar que este ou aquele relatório apenas chegasse ao meu conhecimento e não fosse transmitido. Sempre foi possível. Teve dificuldades com outras autoridades policiais que queriam assumir o controle desta organização, certo? Isso mesmo. A polícia estava ansiosa por se apoderar deste instrumento, mas não conseguiram nada de mim e provavelmente tiveram de ficar a vigiar aqui e ali. Mas o controle decisivo manteve-se nas mãos dos Correios, que estavam tecnicamente subordinados apenas a mim. Ouviu as provas da acusação contra todos os arguidos, não é? Sim. Poderia referir as ações dos seus Correios que não foram necessárias para levar a cabo os planos do Partido Nazi? Até aqui, a acusação contém apenas suposições. Não são apoiados por fatos. Nestas premissas, há muitas ações que não eram necessárias. Poderia apontar essas ações e os acusados que, na sua opinião, estavam fora dos planos do partido? É uma pergunta muito difícil a que não posso responder agora sem os dados. Oponho-me a esta questão. Não tenho a certeza se isto é um facto, mas sim uma afirmação, e é impossível dar uma resposta a uma questão tão geral. Sr. Jackson, o tribunal considera que a questão está formulada de forma demasiado ampla. Disse que o programa do Partido Nazi foi concebido para corrigir certas injustiças que viu no Tratado de Versalhes. E pergunto-lhe, o programa do partido abordou questões que não estavam de todo relacionadas com o tratado? É evidente que o programa continha muitas outras disposições que não se referiam ao Tratado de Versalhes. Gostaria de chamar a vossa atenção para a seguinte declaração do Mein Kampf. As fronteiras de 1914 não significam nada para a nação alemã. Não representaram qualquer defesa no passado e não representam qualquer força no futuro. Não darão ao povo alemão nem segurança interna, nem saciedade, nem são militarmente favoráveis ou satisfatórias. Tudo isto é verdade ou não? Devo reler o texto autêntico do Mein Kampf para determinar exatamente o que leu. Eu acho que está correto. Se sim, posso dizer que se trata do texto de um livro público e não de um programa partidário. O primeiro país absorvido pela Alemanha foi a Áustria, e não fez parte da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, nem lhe foi tirada pelo Tratado de Versalhes. Está certo? Por esta razão, esta disposição foi claramente separada das disposições de Versalhes no programa. A Áustria estava diretamente ligada a Versalhes apenas porque o direito à autodeterminação aqui proclamado foi violado da forma mais flagrante. À Áustria e à população puramente alemã foi negado o Anschluss, que desejavam em 1918, após a Revolução. O segundo território tomado pela Alemanha foi a Boêmia, depois a Morávia e depois a Eslováquia. Não foram retirados da Alemanha ao abrigo do Tratado de Versalhes e não fizeram parte da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. O mesmo que se poderia dizer da Áustria se poderia dizer dos Sudetas. Os representantes alemães dos Sudetas sentaram-se no parlamento austríaco sob o comando do líder Lothmann e votaram o mesmo. A diferença estava no caso da última ação, ou seja, a proclamação do protetorado. Estas partes do território checo, especialmente a Boêmia e a Morávia, não faziam parte do pequeno Reich alemão antes do Tratado de Versalhes, mas já faziam parte do Reich alemão há séculos. Este é um facto histórico. Nunca respondeu à minha pergunta, embora tenha respondido outra coisa. O Tratado de Versalhes não lhes tirou, certo? É claro que a Áustria, bem como os Sudetas, ambos territórios, foram tomados pelo facto de nem no Tratado de Versalhes, nem no Tratado de Saint-Germain se terem tornado territórios alemães em virtude do direito do povo à autodeterminação. Nessa medida foi assim. Testemunhou sob interrogatório, não foi, que a informação de Hitler era que os Estados Unidos nunca iriam para a guerra, mesmo que fossem atacados, e que contava com os isolacionistas para evitar que o país entrasse em guerra? No geral, este interrogatório foi registrado incorretamente. Por esta razão, recusei-me inicialmente a prestar juramento até ter a certeza de que a transcrição alemã tinha sido definitivamente compreendida e traduzida corretamente. Uma vez, com a delegação russa, recebi uma tradução totalmente correta da transcrição, subscrevi página a página e autentiquei em conformidade.
Ora, em relação a esta afirmação, devo esclarecê-la. Eu disse primeiro que o Führer não estava convencido de que a América iria intervir na guerra e que foi convencido disso pela imprensa isolacionista. No entanto, objetei, algo assustado, que a América pudesse intervir na guerra desde o início. É um disparate, espero que me perdoem, dizer que a América não interviria mesmo que fosse atacada. Veja, eu nunca disse asneiras porque percebi que se um país fosse atacado, iria defender-se. Conheceu o Axel Wenner-Gren? É um sueco que encontrei 2 ou 3 vezes. Já falou com ele sobre o assunto? Provavelmente conversei com ele sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. Disse-lhe que a democracia não seria capaz de mobilizar e lutar? Não lhe contei essas tolices. Tínhamos uma democracia como nosso principal inimigo, a Inglaterra, e sabíamos como esta democracia pode lutar desde a última guerra mundial e experimentamo-lo novamente no decurso desta guerra. Quando falei com Wenner-Gren, a guerra com a Inglaterra já estava em curso. O senhor testemunhou no inquérito, se bem percebi, que havia 2 ideias constantemente na mente de Hitler. Procurar uma aliança com a Rússia e espaço vital através da aquisição de colônias, ou fazer uma aliança com a Grã-Bretanha e procurar aquisições no leste. Mas, dadas as suas preferências, teria preferido uma aliança com a Grã-Bretanha? Isso é verdade? Isso mesmo. Só tenho de me referir ao livro Mein Kampf, onde todas estas coisas são descritas ao pormenor por Hitler. Disse ao tribunal que o senhor, que foi o segundo homem no Reich até 1943, nada sabia sobre os campos de concentração. Em primeiro lugar, quero dizer que não aceito este documento e que, em geral, tais palavras não me são familiares. Este parágrafo parece-me incomum. Não sei nada sobre o que aconteceu ou sobre os métodos utilizados nos campos de concentração mais tarde, quando eu não estava no comando. Permitam-me recordar-vos as provas apresentadas ao tribunal de que 4 milhões de pessoas foram exterminadas só em Auschwitz. Você lembra-se disso? É uma afirmação que ouvi aqui, mas não vejo como a confirmar. Refiro-me ao número. Se não considera isto corroborado, deixe-me recordar-lhe o depoimento escrito de Hotel, vice-chefe do Departamento de Relações Exteriores, Divisão de Segurança 4 do RSHA. Disse que aproximadamente 4 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração e outros 2 milhões morreram de outras formas. Supondo que estes números, um russo e um alemão, são convincentes, mesmo se considerarmos 50% destes números, estará o senhor a dizer ao tribunal que um ministro com a sua autoridade no Reich poderia ignorar tais coisas? Afirmo que, por esta razão, tais coisas foram mantidas em segredo de mim. Devo acrescentar que, na minha opinião, nem o Führer sabia até que ponto isto estava a acontecer. Isto também explica o facto de Himmler ter mantido isto em segredo. Os números ou outros detalhes nunca nos foram enviados. Testemunha, mas não teve acesso à imprensa estrangeira, à assessoria de imprensa do seu ministério ou à radiodifusão estrangeira? Sabe, há provas agregadas de que enquanto os judeus e outros eram deportados, cerca de 10 milhões de pessoas morreram de hipotermia, sem contar com os que morreram em combate. Diz que nunca ouviu falar disso na imprensa estrangeira ou em programas que mencionassem que isso estava a acontecer. Em primeiro lugar, o número de 10 milhões não foi de todo estabelecido. Em segundo lugar, durante a guerra, não li a imprensa estrangeira porque a considerava propaganda inimiga. Em terceiro lugar, embora pudesse ter ouvido transmissões estrangeiras, não o fiz porque não queria ouvir propaganda. Nunca ouvi publicidade. Só nos últimos 4 dias da guerra é que, e posso atestá-lo, ouvi pela primeira vez emissões estrangeiras. Ontem disse ao senhor Jackson que havia vários representantes nos territórios orientais e que tinha visto um filme sobre os campos de concentração no início do julgamento, não foi? Sabiam que milhões de peças de roupa, milhões de sapatos, 20.952 quilos de alianças de ouro, 35 vagões carregados de peles, todos estes eram pertences de pessoas exterminadas em Majdanek e Auschwitz. Ninguém lhe disse, no âmbito do plano dos 4 anos ou qualquer outra pessoa que possuía esta quantidade de material humano? Lembra-se de como um judeu polaco testemunhou que tudo o que restava da sua família, da sua mulher e da sua filha eram cartões de conta? O seu trabalho era recolher roupas.
Contou-nos que os protegidos do seu amigo Himmler disseram que matar uma mulher demorou mais 5 minutos porque os seus cabelos tiveram de ser cortados para fazer colchões. Nunca lhe falaram da poupança em material alemão que significava matar pessoas? Não. E como poderia imaginar algo assim? Eu estava a delinear o regime geral da economia alemã e certamente não incluía aqui a produção de colchões a partir de cabelos femininos ou a reciclagem de sapatos e roupas velhas. Deixo a questão em aberto, mas oponho-me à referência a mim como amigo de Himmler. O que devo dizer? O seu inimigo Himmler? Ou simplesmente Himmler? Como preferir? Sabe o que quero dizer, certo? Sim, exatamente. Agora quero lembrar-lhe outra coisa. Número de teste. USA 228. Documento número 407. VPS. Respeitosamente informo-vos que foi possível disponibilizar 3.638.056 novos trabalhadores estrangeiros para a economia de guerra alemã entre 1 de abril do ano passado e 31 de março deste ano. Para além dos trabalhadores civis estrangeiros, participam na economia 1.622.929 prisioneiros de guerra alemã. Ouça isto. Cerca de 5 milhões de trabalhadores estrangeiros vieram para a Alemanha, e não os 200 mil que vieram voluntariamente. Este consta da ata da Comissão Central de Planeamento de 1 de março. O senhor, na sua posição no estado de arquiteto da economia alemã, diz que nada sabia sobre os 4.800.000 trabalhadores estrangeiros que foram forçados a trabalhar. É isso que vai dizer ao tribunal? Nunca disse isso ao tribunal. Eu disse que sabia muito bem que os trabalhadores eram contratados e nem sempre de forma voluntária. Mas, embora o número de 200 mil esteja correto, não tenho a certeza sobre o resto. O número de voluntários foi grande, mas isso não invalida o facto de um grande número de trabalhadores ter sido forçado a trabalhar no Reich. Nunca neguei e até confirmei. Admite, e quero deixar isto claro, que um grande número de trabalhadores foram forçados a trabalhos forçados no Reich? Sim, absolutamente. Sir David, deseja interromper? Sim, senhor. Lembra-se do que ele disse sobre a relação entre o Führer e si? Posso repetir as suas palavras? A principal influência sobre o Führer, pelo menos até ao final de 1941 ou início de 1942, se falarmos especificamente de influência, foi exercida por mim. De um modo geral, não tenho a certeza se alguém teve a mesma influência sobre o Führer que eu. É essa a sua opinião sobre o assunto? Simulation. Penso que disse ao tribunal que o mais correto a fazer era manter a sua lealdade para com o Führer até ao fim, certo? Correto. Continua a justificar e a exaltar Hitler, mesmo depois de ele ter ordenado o assassinato de 50 jovens oficiais no Stalag número 3? Não estou aqui a justificar o Führer Adolf Hitler nem a exaltá-lo. Só realço a minha lealdade para com ele porque estou convencido de que se um juramento não for cumprido nos momentos bons, será muito mais difícil cumpri-lo nos momentos difíceis. Quanto aos 50 aviadores, nunca me opus ao Führer de forma tão clara e contundente como nesta questão e transmiti-lhe o meu ponto de vista sobre o assunto. Depois disso, não tive um mês de conversa com o Führer. O Führer, em todo o caso, podia saber o que se passava nos campos de concentração, o tratamento dado aos judeus, o tratamento dado aos trabalhadores, certo? Já referi que, na minha opinião, o Führer não conhecia os pormenores dos campos de concentração nem das atrocidades aqui descritas. Do que sabia dele, não me parece que estivesse informado. Mas como ele... Não estou a perguntar sobre os pormenores, mas sobre o assassinato de 4 ou 5 milhões de pessoas. Está a sugerir que ninguém no poder na Alemanha, com exceção de Himmler e provavelmente de Kaltenbrunner, sabia disto? Continuo a partilhar a opinião de que o Führer não conhecia os números fornecidos. Então lembre-se do senhor. Dá-lhe-os a descrever a relação entre si e Hitler na página 53 do seu livro. Desde o início da nossa conversa, fiquei irritado com a sua forma de lidar com Göring, o seu melhor amigo e camarada há anos. O seu desejo de dominar era compreensível, mas exigir tal subserviência a Göring, o seu camarada de armas mais próximo, parecia-me repugnante. É assim que se deve comportar com Hitler? Não fui obrigado a comportar-me assim e não o fiz. São declarações jornalísticas do senhor.
Daleros feitas depois da guerra. Se a Alemanha tivesse ganho, a descrição teria sido diferente. Dito isto, o Sr. Daleros é a sua testemunha. Não foi pedida a opinião jornalística do senhor. Daleros apenas foi questionado sobre assuntos em que atuava como meu mensageiro junto do governo britânico. Em matéria de estratégia militar, quem aconselhou Hitler? Havia várias pessoas. Com base numa ordem puramente departamental, os 3 comandantes-chefes dos ramos das Forças Armadas e os seus chefes de Estado-Maior participaram na discussão de questões estratégicas, em parte também a sede da gestão operacional, que reportava diretamente ao Führer. Qual dos arguidos pode citar como conselheiros? Quando o Führer o solicitou, o conselheiro para assuntos estratégicos era o coronel-general Jodl, chefe do Estado-Maior da Direção Operacional. Em matéria de organização militar, eram eles os 3 comandantes-chefes. Entre eles eu, o grande-almirante Röder e, mais tarde, o grande-almirante Dönitz. Os 2 últimos trataram de assuntos navais. Os restantes representantes do Exército não participaram. Todos estes conselheiros não poderiam ficar à margem. Exerceram a sua influência com os seus conselhos e aconselhamentos sobre as decisões de Hitler. Se o ponto de vista puramente formal for posto de lado e se assumir que se trata apenas da esfera militar, então a posição era... Não. Refiro-me a todas as esferas. Questões de todos os tipos, como econômica, interna, política externa, militar e estratégica. Quer dizer, se tocarmos no assunto não teórica, mas funcionalmente, as suas recomendações tiveram uma influência significativa nas decisões finais de Hitler? É isso que quero dizer com isto. Até certo ponto, sim. A sua rejeição dependia de afetarem ou não os direitos do Führer. Disse até certo ponto, certo? Sim, claro. Se fosse feita uma oferta razoável e lhe parecesse razoável, provavelmente seria utilizada. Afirmo que todos estes conselheiros colaboraram estreitamente com Hitler. Consequentemente, tiveram alguma influência nas decisões finais de Hitler. Não ficaram de fora, pois não? Não estavam à margem, mas só tinham influência na medida em que o seu ponto de vista coincidia com o do Führer. Ótimo. Vamos passar para o próximo conjunto de questões. Quando é que começou exatamente a desenvolver um plano de ação para a aviação alemã contra a União Soviética em relação à variante Barbarossa? O plano de concentração estratégica e de destacamento das forças aéreas em ligação com a variante Barbarossa foi elaborado pelo meu Estado-Maior após a primeira indicação do Führer sobre a possível eclosão do conflito, ou seja, após a indicação de novembro. 1940. Em 1940, mas no meu campo, eu já tinha feito preparativos para um possível conflito com todos os estados que não estavam em guerra conosco, incluindo a Rússia. Na minha área, pensei bem, sendo completamente independente. Então, já em novembro de 1940, ou seja, mais de 6 meses antes do ataque alemão à União Soviética, foi elaborado um plano para esse ataque com a sua participação. Recentemente falei longamente sobre o facto de, nessa altura, já ter sido elaborado um plano para uma possível mudança da situação política face à ameaça russa. Peço-lhe que responda brevemente a esta questão, sim ou não. Repito mais uma vez. Em novembro de 1940, mais de 6 meses antes do ataque à União Soviética, o plano para este ataque foi elaborado com a sua participação. Pode responder brevemente a esta pergunta? Sim, mas não da forma que pretende apresentar. Penso que lhe coloquei a questão com bastante clareza e não há nela um duplo sentido. Quanto tempo durou o plano Barbarossa? A que área se refere? Aviação, marinha ou forças terrestres? Se tem conhecimentos em todas as áreas, aviação, marinha e forças terrestres, gostaria que respondesse em todas as áreas. Em geral, posso dizer sobre a Força Aérea, onde as coisas aconteceram de forma relativamente rápida. Por favor, quanto tempo demorou a delinear o plano Barbarossa? Não lhe posso dar a data exata sem material, mas nas Forças Aéreas o plano estratégico de concentração e de destacamento foi elaborado de forma relativamente rápida. No campo das forças terrestres, demorou obviamente mais tempo. Por conseguinte, admite que o ataque à União Soviética foi planeado meses antes da sua realização e que o senhor, enquanto comandante da Força Aérea Alemã e Marechal do Reich, participou diretamente na preparação deste ataque. Gostaria de salientar a quantidade de perguntas que me fez.
Em primeiro lugar, não foi uma questão de alguns meses. Não há muitas perguntas aqui. Há uma questão. Admitiu que em novembro desenvolveu uma variante do Barbarossa nas forças aéreas. Pergunto-lhe, enquanto comandante-chefe da Luftwaffe alemã. Isso mesmo. Respondeu à primeira parte da pergunta. Agora, a última parte. O senhor, enquanto comandante da Força Aérea e Marechal do Reich, admite que participou na preparação do ataque à União Soviética? Insisto de novo. Fiz preparativos para um possível ataque, sobretudo devido à convicção de Hitler de que a Rússia soviética estava a adoptar uma atitude perigosa. Certamente no início não se falava de um ataque, e isso fica claro na Diretiva de novembro de 1940. Gostaria de sublinhar que a minha posição como Marechal do Reich não desempenha qualquer papel neste caso. É apenas um título, uma classificação. Não nega que este plano já foi elaborado em novembro de 1940? Sim. Parece-me que esta questão já foi discutida em detalhe anteriormente, pelo que não é necessário continuar a falar do Plano Barbarossa, o que é claro. Passarei a outra questão. Reconhece que os objetivos da guerra contra a União Soviética eram tomar os territórios soviéticos até aos Urais, anexar os estados bálticos, a Crimeia, o Cáucaso, as regiões do Volga ao Reich, subjugar Ucrânia, Bielorrússia e outras regiões para a Alemanha? Você reconhece isso? Não o reconheço de todo. Não se recorda que na reunião com Hitler, a 16 de julho de 1941, na qual estiveram presentes vocês, Bormann, Keitel, Rosenberg e outros, Hitler definiu os objetivos da guerra contra a URSS exatamente da mesma forma, eu disse na pergunta anterior. Este documento foi apresentado ao tribunal, é sobejamente conhecido, e obviamente os senhores recordam-se dele. Lembra-se desse encontro? Lembro-me exatamente deste documento e lembro-me aproximadamente desta reunião. Afirmei imediatamente que este documento, elaborado pelo senhor deputado Bormann, me parece infinitamente exagerado relativamente a estas exigências. De qualquer modo, no início da guerra e mesmo antes, esta questão não foi discutida. Mas admite que existe esse registro de protocolo? Admito isso, porque já vi. Este documento foi escrito por Bormann. Reconhece que, de acordo com esta transcrição, também participou nessa reunião? Estive presente nessa reunião e, por esse motivo, duvidei da veracidade deste registro. Recorda-se que na ata da reunião foram formuladas as tarefas que foram definidas em relação à situação atual? Recordarei alguns pontos dessa acta. Posso receber uma cópia desta ata? Quer uma cópia do protocolo? Estou a perguntar-lhe a si. Então, resumindo as respostas que deu às minhas perguntas, é bastante claro, e penso que concordará com isto, que os objetivos da guerra eram agressivos. O objetivo único e decisivo era eliminar o perigo que a Rússia representava para a Alemanha. E tomar territórios russos. Tentarei deixar isso claro novamente. Isto não foi discutido antes do início da guerra. A resposta é que o Führer via a Rússia e o avanço das suas tropas em direção à fronteira como uma ameaça mortal para a Alemanha e queria eliminar essa ameaça. Sentiu que era o seu dever. Como seria o mundo depois de uma guerra vitoriosa é outra questão que não foi discutida na altura. Mas, ao responder à sua pergunta, não quis dizer que depois de uma guerra vitoriosa não tivéssemos pensado na anexação. Não quero desperdiçar o tempo do tribunal voltando à questão da chamada guerra preventiva, mas, ao mesmo tempo, uma vez levantada a questão, devo perguntar o seguinte. Recorda-se que no seu depoimento, o Marechal Milch afirmou que Göring nunca quis a guerra com a Rússia. Recorda-se deste depoimento da sua testemunha, o Marechal Milch? Lembro-me perfeitamente. Lembra-se. Nesse caso, por que é que ele não quis a guerra com a Rússia se viu a chamada ameaça russa? Em primeiro lugar, já disse que o Führer via tal perigo como iminente. Em segundo lugar, relativamente à questão colocada pelo meu advogado de defesa, expus clara e explicitamente as razões pelas quais estava convencido de que não estava iminente e que tínhamos de tomar medidas preparatórias. Essa é a minha convicção. Mas não nega o testemunho de Milch? Milch tinha uma opinião um pouco diferente. Considerava uma guerra em duas frentes um sério perigo para a Alemanha. Não pensava tanto que a Rússia não fosse um perigo, mas antes apoiava que o perigo era assumir o risco e partir para um ataque preventivo. Partilhei a mesma opinião, mas em determinado momento. Por favor, note o parágrafo 3 deste documento.
Os líderes políticos das tropas não são considerados prisioneiros e devem ser destruídos o mais tardar nos campos de trânsito. Não serão evacuados para a retaguarda. Conhecia esta diretriz? Permitam-me chamar a vossa atenção para o facto de que o que temos diante de nós não é uma diretiva, mas uma minuta para um relatório assinada por Warlimont. A lista de destinatários para a distribuição de documentos não indica qualquer autoridade de serviço que não seja o Departamento de Defesa Nacional. É, portanto, um documento de relatório. Então não sabia deste documento. Este registro do relatório é um registro do Estado-Maior-General do Comando Operacional do OKW. Não é uma diretiva nem uma ordem. É apenas um registro para o relatório. Isto não é uma resposta à pergunta. Tinha conhecimento desta diretriz ou não? Não sabia nada sobre ela. Próximo. As diretivas sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra soviéticos deveriam ser executadas em unidades de aviação. Se vieram do Führer, sim. Se vieram de mim, então sim. Lembra-se das suas orientações sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra soviéticos? Não. Diga-me, a maioria destas ordens criminais e diretivas do OKW foram emitidas antes do início da guerra contra a União Soviética, em preparação para a guerra com a União Soviética. Isto não mostra que o governo alemão e o OKW tinham um plano premeditado para destruir a população soviética? Não, isto não prova isso de forma alguma. Isto só prova que consideramos a luta com a União Soviética desta forma. A luta foi extremamente violenta e travada com base noutros princípios, uma vez que não houve acordos nesse sentido. Diga-me, conhece as instruções que Himmler deu em 1941 sobre o extermínio de 30 milhões de eslavos? Também ouviu falar disso aqui no julgamento pela testemunha Bach Zelewski. Lembra-se desse depoimento? Sim, mas não foi uma ordem, foi apenas um discurso. Em segundo lugar, foi a convicção de Zelewski. E em terceiro lugar, todos os discursos que Himmler proferiu aos seus subordinados foram mantidos no mais rigoroso segredo. Por outras palavras, foi um depoimento de testemunha do que ouviu, não uma ordem. Posteriormente, não tive conhecimento de tal absurdo. Diga-me, o Estado totalitário alemão tinha um único centro governativo. Hitler e o seu círculo mais próximo, incluindo-o a si como seu adjunto. As mesmas diretrizes deveriam ser aplicadas a Himmler e a Keitel. Poderia Himmler dar instruções sobre o extermínio de 30 milhões de eslavos por conta própria, sem as instruções de Hitler ou as suas próprias instruções sobre o assunto? Himmler não deu qualquer ordem sobre o extermínio de 30 milhões de eslavos. Himmler fez um discurso afirmando que 30 milhões de eslavos seriam exterminados. Se Himmler tivesse realmente emitido tal ordem, deveria, se tivesse seguido os decretos, ter perguntado ao Führer sobre isso, mas não a mim. Não falei sobre a ordem, falei sobre as instruções de Himmler. E admite que Himmler poderia ter dado estas instruções sem consultar Hitler. Noto que tais instruções não poderiam ter sido dadas por Himmler. Não tenho conhecimento de tais instruções ou ordens. Repito a pergunta. As ordens e diretivas do OKW sobre o tratamento da população e dos prisioneiros de guerra nos territórios soviéticos ocupados e sobre a implementação da Diretiva Geral sobre o extermínio dos eslavos não são semelhantes? Nunca houve uma diretiva dada pelo Führer ou qualquer outra parte conhecida relativamente ao extermínio dos eslavos. Devia saber do extermínio em massa de cidadãos soviéticos no território soviético, ocupado com a ajuda dos Einsatzgruppen, da Polícia de Segurança e do SD. Não foram as atividades dos Einsatzgruppen o resultado da execução de um plano predeterminado para o extermínio de judeus, eslavos e outros civis? Não, as atividades dos Einsatzgruppen eram ultra-secretas. Tenho mais algumas perguntas. Talvez devêssemos interromper agora. Quanto tempo é que isto vai durar, General Rudenko? Estou a pensar noutra época. Todos estes documentos que apresentou a testemunha, chamo a atenção, são documentos já admitidos como prova e falam por si. Portanto, espero que conclua o seu interrogatório mais cedo. Sabia que o comando alemão ordenou o uso de prisioneiros de guerra e civis soviéticos para desminar e transportar projéteis não detonados, etc. Você sabe disso? Sei que sapadores russos capturados foram utilizados para limpar campos minados. Não sei até que ponto a população civil foi utilizada para tal, mas é possível que tenha sido esse o caso.
Conhece a ordem para destruir Leningrado, Moscovo e outras cidades da União Soviética? Na minha presença, a destruição de Leningrado foi apenas mencionada no documento citado, e no sentido de que, se os finlandeses conseguissem Leningrado, não necessitariam de uma cidade tão grande. Não sei nada sobre a destruição de Moscovo. Lembra-se da ata da reunião. Mostraram-lhe um documento, a ata de 16 de julho de 1941. O senhor esteve presente nesta reunião. Seria bom que me apresentasse a eles para ver se me parecem familiares. Não tenho qualquer intenção de lhe entregar estes documentos. Já foram apresentados ao tribunal. Estou interessado em saber se estava ciente destas ordens. Não recebi ordem para destruir Leningrado e Moscovo, no sentido que indica. Apenas o informaram sobre coisas importantes. E a destruição de cidades, o assassinato de milhões de pessoas, aconteceram através das chamadas autoridades oficiais. Se alguma cidade fosse destruída por um bombardeamento, tal ordem seria dada diretamente por mim. No dia 8 de março, aqui na sessão do tribunal, a sua testemunha Bodenschatz testemunhou que o senhor lhe disse em março de 1945 que muitos judeus tinham sido assassinados e que um preço elevado teria de ser pago por isso. Lembra-se desta declaração da sua testemunha? Não me recordo da forma como me foi traduzido. A testemunha Bodenschatz não disse isso. Peço para ver a ata da reunião. E como disse a testemunha Bodenschatz, lembra-se? Ele disse que se a guerra fosse perdida, iria custar-nos muito dinheiro. Por quê? Pelos homicídios que cometeu? Não, de todo, e nós vimos isso por nós próprios. Tenho algumas perguntas finais para lhe fazer. Em primeiro lugar, sobre a chamada teoria racial superior. A este respeito, coloco-lhe apenas uma questão e peço-lhe que a responda diretamente. Concorda ou discorda desta teoria de uma raça superior e da educação do povo alemão no seu espírito? Não, já demonstrei que nunca utilizei esta expressão nos meus artigos ou discursos. Reconheço as diferenças entre raças. Mas não concorda com esta teoria? É assim que eu o entendo. Nunca pretendi colocar uma raça como superior a outra. Apontei apenas as diferenças entre as raças. Mas pode responder-me a uma pergunta. Discorda desta teoria? Pessoalmente, não creio que seja correto. Próxima questão. O senhor declarou no julgamento que supostamente discordava de Hitler sobre a conquista da Checoslováquia, sobre a questão judaica, sobre a questão da guerra com a União Soviética, sobre a avaliação da teoria da raça superior, sobre a questão do fuzilamento de pilotos britânicos prisioneiros de guerra. Como explica que, perante diferenças tão graves, tenha considerado possível cooperar com Hitler e seguir a sua política? Aqui devemos distinguir entre diferentes períodos de tempo. Na altura da ofensiva contra a Rússia, não se tratava de diferenças de princípio, mas de diferenças de questão, de tempo. Já disse isso. Peço que responda à minha pergunta. Posso discordar do meu comandante supremo. Posso explicar-lhe claramente a minha opinião. Mas se o comandante-chefe insistir na sua opinião e eu lhe prestar juramento, a discussão estará encerrada. Não é um simples soldado, como aqui disse. Também se apresentou aqui como um estadista. Não sou apenas um soldado raso, e precisamente porque não sou um soldado raso, mas ocupei uma posição tão importante, tive de dar o exemplo aos soldados rasos no respeito pelo juramento. Por outras palavras, considerou possível, na presença destas diferenças, cooperar com Hitler? Tenho insistido nisso e penso que está correto. O meu juramento não foi feito apenas pelos bons momentos, mas também pelos maus, embora o Führer nunca me tenha ameaçado e nunca me tenha dito para me preocupar com a minha saúde. Se considerou possível colaborar com Hitler, considera-se como segunda pessoa na Alemanha responsável pelos assassinatos organizados e patrocinados pelo Estado de milhões de pessoas inocentes, mesmo independentemente do seu conhecimento destes acontecimentos. Responda de forma breve, sim ou não. Não, pois não sabia nada sobre eles e não ordenei que fossem executados. Insisto de novo, mesmo independentemente do conhecimento destes factos? Se realmente não os conheço, não posso ser responsável por eles. Ele era obrigado a conhecer esses factos. Temos de resolver isto. Estou a perguntar-lhe a si. Responda à questão. Era seu dever conhecer estes factos? Em que sentido estou obrigado? Ou conheço os factos ou não. No máximo, podem perguntar-me se fui frívolo, porque não tentei descobrir nada sobre eles. Devia conhecer-se melhor.
Milhões de alemães sabiam dos crimes que estavam a ser cometidos, mas vocês não. Milhões de alemães não sabiam. Esta afirmação não é apoiada por nada. Afirmou no julgamento que o governo de Hitler conduziu a Alemanha à prosperidade. Ainda está convencido de que este é o caso? Antes da guerra, sim. A catástrofe só veio depois de a guerra ter sido perdida. Como resultado, conduziu a Alemanha à derrota militar e política. Não tenho mais perguntas. O procurador francês deseja colocar questões? Peço ao tribunal que me autorize a fazer uma breve declaração. Pode ter a certeza de que terá a oportunidade de comentar sobre isso mais tarde, mas agora estou a descobrir se haverá alguma pergunta sua. Senhor presidente, concluo. A acusação francesa considera que nem os argumentos apresentados pela defesa do arguido Göring conseguiram desvirtuar as provas apresentadas. Pode ter a certeza de que terá a oportunidade de comentar sobre isso mais tarde, mas agora estou a descobrir se haverá alguma pergunta sua. Senhor presidente, concluo. A acusação francesa considera que nem os argumentos apresentados pela defesa do arguido Göring conseguiram desvirtuar as provas apresentadas. As provas e alegações incontestáveis que fizemos não foram abaladas pelo que foi levantado pela defesa. Assim sendo, não tenho novas questões que gostaria de colocar ao arguido. A acusação britânica alega que o senhor deu ordens diretas à divisão Hermann Göring durante as suas operações em Itália contra os guerrilheiros. Esta acusação está correta? Não, a divisão Hermann Göring era uma divisão terrestre e fazia parte das unidades ativas do Exército e do Grupo de Exércitos. Consequentemente, nunca recebeu ordens de ação tática da minha parte, de Berlim ou do meu quartel-general, que não estavam envolvidos. Consequentemente, não pude dar ordens para combater os guerrilheiros. Apenas ordens que diziam respeito a questões de pessoal e equipamento ou de justiça interna contra oficiais. Mas a divisão não me apresentou relatórios diários. Não o ouvi. Peço desculpa, meritíssimo, devia ter falado antes. Remeto estas questões para a divisão Hermann Göring. O arguido não foi interrogado no inquérito principal sobre esta matéria, e consequentemente não o referi no interrogatório porque a questão não foi suscitada. Assim sendo, considero inadmissível suscitar a questão neste interrogatório. Deve recordar-se, Sir David, que a prática nos países estrangeiros não é a mesma que nos Estados Unidos e na Inglaterra, e embora seja perfeitamente compreensível que o Dr. Steimer, ao abrigo das regras da Inglaterra, não possa em momento algum levantar esta questão no interrogatório, somos governados por uma lei que não trata tecnicamente de todas as questões probatórias. Talvez tenha de lhe colocar algumas questões após o interrogatório, embora espere que tal não seja necessário à luz do depoimento da testemunha Kesselring. Estou ciente disso, mas quero apenas esclarecer que a acusação não abordou a questão porque esta não tinha sido levantada anteriormente. Não, nem em interrogatório, nem em interrogatório. Ou em interrogatório. Sir David, já referi que a questão não foi levantada nas provas de Hermann Göring. Permitam-me, a título de explicação, dizer que só ontem recebi o documento e, consequentemente, não consegui tomar uma posição sobre esta questão, que já foi levantada pela acusação. Mas se a memória não me falha, a própria testemunha, Marechal de Campo Kesselring, colocou a questão, e portanto a questão era óbvia, e poderia ter sido colocada no decurso da questão principal relativa ao arguido Göring. Não se referiu a um documento específico. Baseou-se no testemunho do Marechal de Campo Kesselring, que disse que foi excluído, penso que foi assim que foi traduzido, que foi excluído entre a divisão Hermann Göring e o arguido Göring, embora a divisão Hermann Göring estivesse sob o seu comando. Mas não havia documentação sobre isso. A testemunha pode continuar, senhor presidente. Simulation. A divisão sob o meu comando era apenas em termos de pessoal, oficiais e equipamento, mas não em termos de participação. Não recebia relatórios diários, mas sim intervalados, sobre acontecimentos, perdas, movimentos. Geralmente era este o tipo de comunicação que tinha com a divisão. Não podia dar ordens para o seu uso em combate, pois estava sob a autoridade do Exército. Recebeu algum relato sobre os acontecimentos em Civitello? Não recebi esse relatório. Soube disto pela primeira vez aqui através de uma declaração jurada de um general do Exército, sob cujo comando estava a divisão, e que era responsável por tais assuntos, e que está a tentar transferir a responsabilidade da divisão para mim, uma vez que esta leva o meu nome.
A sua atitude para com Hitler e a sua influência sobre ele foram mencionadas novamente no interrogatório. Poderia resumir os factos relativos aos períodos individuais necessários para formar uma opinião sobre esta relação? Já salientei durante o interrogatório que um longo período tinha de ser considerado. Em 1923, quando era chefe das SA, a minha atitude era normal. Depois, durante muito tempo, 1931... Com a permissão do tribunal, parece-me que os interesses do tempo entram em conflito com a admissibilidade da testemunha para resumir. Teve o benefício de responder a qualquer pergunta durante o tempo que desejar. Parece-me que quando ele voltar a iluminar o tema, e a questão já foi abordada 4 ou 5 vezes nas perguntas que lhe foram colocadas, isso já deveria ter esgotado o tema. A questão do tempo é complexa. Pelos nossos cálculos cuidadosos, tendo em conta as testemunhas, o julgamento vai durar até agosto. Não podemos permitir que ele jogue o seu jogo desta forma, fazendo discursos em interrogatórios e depois resumindo-os. Dr. Steimer, o tribunal permitiu-lhe colocar questões que, em termos gerais, não são permitidas no reexame, e quero deixar-lhe claro que as perguntas permitidas neste reexame são apenas as que decorrem do interrogatório. Sobre esta questão, o arguido Göring foi autorizado a fazer discursos reais no interrogatório principal sem o interromper, e cobriu toda a história do regime nazi até ao final da guerra. O tribunal não considera que seja livre de continuar na mesma linha neste novo interrogatório. Senhor presidente, estou simplesmente a colocar a questão porque não foi tratada em profundidade até agora, e creio que é necessário um exame minucioso e completo desta questão para formar uma opinião sobre a atitude do arguido neste momento, o que considero importante para o julgamento deste tribunal. No entanto, se o tribunal se opuser à questão, posso concordar com a decisão e retirar a questão. Tenho outra questão. Durante o seu interrogatório, afirmou em relação a determinadas acusações que admitia a sua responsabilidade pelas mesmas. Como pode ser entendido? No que diz respeito à responsabilidade, devemos distinguir entre responsabilidade formal e responsabilidade real. Formalmente, sou responsável pelo que se passou nos meus departamentos e instituições sob o meu comando. Embora não pudesse ver ou saber antecipadamente o que nelas foi adoptado ou discutido, posso, no entanto, assumir a responsabilidade formal, especialmente se forem diretivas gerais dadas por mim. Vejo uma verdadeira responsabilidade nos casos em que dei pessoalmente ordens ou diretivas, incluindo, em particular, todas as ações e actos que assinei pessoalmente ou aceitei pessoalmente. Mas quero dizer, o facto é que não foram ditas muitas palavras e declarações gerais por mim. Círculo estreito em 25 anos. Em particular, quero dizer muito claramente sobre a responsabilidade. O Führer Adolf Hitler está morto. Fui considerado o seu sucessor no Reich alemão. Assim, declaro que no que diz respeito à minha responsabilidade, o meu objetivo foi... O tribunal não quer que faça discursos. O tribunal está perfeitamente consciente da distinção entre responsabilidade formal e responsabilidade real nos seus autos. Estou consciente da minha responsabilidade de levar a cabo os preparativos para a tomada do poder e de estabelecer uma autoridade firme para tornar a Alemanha livre e grande. Fiz tudo o que pude para evitar a guerra, mas assim que tudo começou, era meu dever fazer todo o possível para a vitória. Ouvimos-lo falar sobre isto mais do que uma vez e não o voltaremos a ouvir. Sobre a questão do trabalho. Durante a guerra, a população dos territórios ocupados foi levada para trabalhar na Alemanha e os seus países foram explorados economicamente. Dr. Steimer iria interrogar a testemunha. Então a resposta a que pergunta foi esta? Eu estava a perguntar sobre a responsabilidade. Pode fazer perguntas, mas não perguntas gerais que envolvam discursos. Se tiver dúvidas individuais decorrentes do interrogatório, pergunte-lhes. Levanto a questão. Até que ponto o interrogatório é responsável pela deportação dos trabalhadores? Oponho-me a esta questão. Já falou sobre isto antes. Ele respondeu a isso mais do que uma vez. Nesse caso, não tenho mais perguntas. Ótimo. Depois o acusado pode retornar.